Eu sempre usava um exemplo que teve um cliente nos primórdios lá da Supersonic, alguns anos atrás, que a gente que a gente chegou a comprar 4 quilos de esterco, tá? Só para saber como é que era a experiência de verdade de ser o usuário e fazer. E eu lembro de várias preocupações surgirem na minha cabeça, era um e-commerce, obviamente, de coisas, preocupações que surgiram que eu provavelmente não teria só fazendo uma audit do site, dando uma olhada nas páginas e boas práticas e tal. Tipo, pô, se chegar 4 quilos de bosta aqui e não tiver o porteiro para receber, como é que é? Onde que eu vou guardar isso até eu ter para onde levar? Enfim, né? Várias coisas que, enfim, parece bobagem, mas muita gente que eu conheço dos mais excelentes profissionais de melhorar experiências de usuários, eles fazem isso, eles têm a experiência mais próxima possível do produto e faz uma diferença absurda. O Rafael falou importante, porque em teoria, se você tem um processo bom de definição de hipótese para o seu teste, o seu processo de definição, de criação da hipótese já vai cobrir essa parte do raciocínio sobre as métricas, né? Porque daí, geralmente, eu aqui me faço 4 perguntas, geralmente elaboro mais se precisar. Qual que vai ser a alteração que vai ser feita, para qual segmento ela vai ser feita, com qual expectativa de impacto, mensurado por qual métrica. Então, a última pergunta aqui me força a pensar um pouquinho. E o Rafael falou outro ponto muito grande também, essas métricas de guardrail, né, as métricas de proteção. Isso também afeta a sua priorização, às vezes. Fala aí, analítico de plantão. Belezinha? Espero que vocês estejam bem. Eu estou aqui, mais uma vez, Gustavo Esteves, no Analytics Talks, para trocar essa ideia com vocês. E, como sempre, ele, ao meu lado, o homem do do-it-yourself, Lucian Fialho. Não para melhorar sua conversão, e sim para como você pode montar sua própria cômoda, como que você faz um abajur de mesa. Nas férias. Nas férias. O cara que nas férias resolve todas as pendências que tem em casa. Assim. Aproveita para furar a parede, pintar a parede, montar a cama. Era para ser só descansar, né, mãe? Vamos falar aqui hoje sobre como fazer testes online rápido. A nossa ideia aqui, antes de chamar os nossos convidados queridos, dar 2 disclaimers importantes para a galera que está ouvindo. A nossa ideia aqui é mostrar para você que dá pra gente fazer muito mais do que trocar cor de botão, como um monte de gente fala, ou botar flag na foto e dizer que aumentou a conversão. A nossa ideia aqui é mostrar pra você, talvez, fricções que aconteçam no dia a dia do teu negócio, que você não tá percebendo, como você mede isso corretamente e que dá pra sair do além. E o segundo disclaimer, que é muito importante aqui, é que meu nome é Gustavo Esteves, os nossos convidados também não se chamam Benta ou Bento, Lucian também não se chama Benta ou Bento. Logo, a gente não é dona Benta para ter receita de bolo. Mas a reunião das informações aqui é o que os nossos caros amigos e a gente já testou e funcionou, mas se não fosse teste, você só implementaria. A ideia aqui é muito mais te dar um uso e conhecimento e consciência de testes que saiam do óbvio para que você entenda que a otimização de conversão, de jornada, é algo possível para todo mundo e não só para aquele guru da internet que diz que você tem que contratar ele para fazer, nem para aqueles pseudos analistas que dizem que estão fazendo otimização de conversão e jornada quando manda você só trocar a foto, não sabe nem medir, diz que converteu. Ou trocar o seu botão verde sempre vende muito. Então vamos sair dessa obviedade, para isso, né, eu e o Lucian, a gente é malandro. A gente... Mas uma consultoria gratuita. A gente faz o quê? A gente pega o tema, a gente fala pros caras qual o tema e fala, se virem. Tragam pra gente testes online rápidos. Rafael Damasceno e André Vieira. Sejam bem-vindos. Muitíssimo obrigado, senhores. E aí? Boa, sejam bem-vindos. Bom. Mais uma vez aqui na nossa humilde residência, os Fera Braba de otimização. Não aprendeu com a primeira, né? Chamou de novo. Vamos lá. Cometeu o erro mais uma vez de chamar. Mas o podcast, vale ressaltar inclusive que eles já participaram de outros podcasts aqui, pra quem caiu aqui diretamente agora. Eu não vou lembrar o número do episódio nem fudendo, mas você pode, no Spotify, você consegue colocar o nome da pessoa e aí aparece o podcast que ela apareceu. Não, mas a gente tem
a voz da consciência, um time de conteúdo que pode deixar aquele estado dos episódios que eles já apareceram na descrição. Foram outras conversas muito boas. Eu lembro até hoje, inclusive, das moedas cognitivas. Do André. Não esqueci nunca mais. Moedas cognitivas. Tivemos esse momento. E a thumb do Damasceno foi uma das melhores, que é Té Xabi, o vilão do marketing. Exatamente. Que era, inclusive, o time mandou muito bem nessa thumb. Ficou muito bom, era um capetinho ali. Polêmico, né? Aqui pra causar, né? Pra causar, a gente não sai de casa, velho. Polêmicas mamilos. Só quem vai pegar essa referência é quem é da antiga. Meus caros, mais uma vez, muitíssimo obrigado pelo convite. A ideia vai ser bem bacana, acredito que a galera vai curtir bastante o formato e o que a gente está fazendo. E para a gente começar, acho que seria legal contextualizar que, segundo os dados de uma pesquisa que a gente viu, e a pesquisa vai estar aqui na descrição, apenas 49%, vou botar assim, tá, dos profissionais testam a performance da página e de checkout. Por que eu tô botando apenas 49%? Porque eu acho que esse número é muito menor, baseado nas vozes da minha consciência. E que essa pesquisa ela pode estar totalmente enviesada, falando só com gente da bolha. Se você fosse analisar, todo mundo tem um site, esse número deve ser 3%. Isso. Faltou uma vírgula, né? É 4, tá sendo honesto demais, é 0% alguma coisa. Mas vamos deixar a pesquisa aqui pra galera entender. Boa. A pergunta primeira aqui pra gente fazer é que, falando sobre teste, e assim, pra audiência ficar ciente, a gente não vai contextualizar sobre teste AB e otimização de jornada. Tem os outros episódios aqui, vocês podem correr. A gente vai só bater na tecla de uma ou duas coisas para depois focar nesses testes online rápidos. E a primeira coisa que eu queria perguntar para os senhores é: testes em experimentação ainda é uma coisa tipo caviar? Ou é algo mais tipo margarina quali, todo mundo tem em casa? Eu acho que é o meu termo. O que você acha, Damasceno? Eu acho que é o meu termo. Eu acho que já foi o caviar do caviar. Tá, então caviar, é uma manteiga presidã. Talvez. Ali. Nossa senhora, isso aí é quase um caviar hoje em dia, tá? Não sei como é que tá aí. No supermercado Zona Sul deve ser uns R$100 isso aí. Não sei como é que tá hoje em dia. Tranquilamente. Mas hoje eu acho que é o meio termo, realmente, né? Não é a margarina ali que todo mundo tá passando no pão, tem muita empresa que não faz, ainda acho que tem gap, né, pra gente cobrir, mas também já não é algo místico, mágico, intocável, que ninguém mais ou que ninguém ainda mexe, no caso, né? Acho que já difundiu um pouco, mas não difundiu o suficiente para a média do trabalho que é feito ser bem feito e gerar os resultados esperados da disciplina. Não sei o que o Rafael pensa, não sei se pensa na mesma linha. Concordo total, André. Eu acho que, assim, muita gente que deveria estar usando, poderia estar usando, não usa por fatores quase sempre culturais, né? Eu acho. Há de se admitir que surgiu um fator financeiro depois do fim do Google Optimize, que antes, literalmente, você tinha a ferramenta ali de utilização que era gratuita, mas assim, existem opções gratuitas ou quase gratuitas hoje, então é quase sempre uma questão cultural de quem poderia estar rodando teste e não está. Esses 49% provavelmente são 4,9% também. Tem muita gente que tem muita gente que acha, né, que está testando as coisas, mas é tipo o growth hacker que fala que testa as coisas, né? Que qualquer coisa que ele faz, ele fala que está testando, mas se você for olhar do ponto de vista científico, não tem nada sendo testado ali, né? Então, aí entra num outro ponto que eu acho que é importante, que essa questão cultural você tem não só a consciência de que você tem que fazer, mas como você tem que fazer direito. Então, eu acho que tem saber fazer direito, né? Tem esse meio termo aí que o André falou. Eu acho que poderia ter muito mais penetração se o pessoal tivesse conhecimento e se quem faz soubesse estar fazendo direito. E como eu falei, a questão do fim da ferramenta gratuita que todo mundo conhecia causa uma dificuldade a mais. Existem várias outras opções. Eu acho que também o fato da ferramenta ter acabado, acho que a gente falou disso no outro podcast, não lembro. O fato da ferramenta ter acabado tem seu lado bom, que era uma ferramenta péssima e levava um monte de conclusões equivocadas, mas enfim, é um meio termo. Poderia estar sendo usado muito mais, mas muita gente cria uma imagem de que é um negócio altamente complexo e meio louco, quando no fim não é, e teste AB é só um tipo de teste da pirâmide, é o que o povo fala que é o padrão ouro. Realmente você não vai ter nada que tenha o mesmo nível de evidência precisa como um teste AB, mas você tem milhões de caminhos que são muito melhores que você simplesmente
fazer e ver depois no Analytics o que deu, né? Porque tem um ponto que eu até estava pegando aqui, uma parada para ver se a gente consegue prestar um serviço para a galera que escuta aqui, que é a definição de experimentação. Eu acho que tem a galera que não tá ligado. Você estava falando aí do método científico e tudo mais, e experimentar não é tomar um novo sorvete, né? Experimentar é algo um pouco mais complexo do que isso. Então, por definição, eu achei interessante trazer aqui que é o ato ou efeito de experimentar ou o método científico que, partindo de uma hipótese, consiste na observação e classificação de um fenômeno em condições controladas. Então, se você não está fazendo em condições controladas, se você não está observando, tu não está testando porra nenhuma, tu não está experimentando nada. Pô, beleza? Que definição maravilhosa. Agora a gente pode conversar. Que bela definição no LinkedIn e falar que fui eu que escrevi, me manda aí. Não, eu vou ser sincero aqui, é beça, eu joguei no dicionário. Aqui é... Então, mas agora o que a gente pode fazer, ó? Se vocês quiserem, o Luciano já falou isso. Aí agora eu falo a mesma coisa, o André fala, a Rafa também. A gente dá um corte pra cada um, todo mundo solta no LinkedIn. Corta essa parte do dicionário aí, gente. Não, peguei no dicionário, porque eu acho que grande parte dos problemas que a gente enfrenta tá lá no início, né? A gente sempre acaba vendo muito isso no dia a dia. Pô, eu tô numa situação aqui de merda agora. Muito provavelmente não foi as últimas 3 ações que você tomou na sua vida que te colocou nessa merda, irmão. Tipo assim, muito antes você já tava fazendo merda e você só não percebeu que isso era um problema. E eu acho que isso cabe muito nesse lance de experimentação, porque as pessoas se descolaram por consumir conteúdo mastigado por um monte de gente do que é uma experimentação. E aí agora é fácil falar que teste AB é o que mais evidencia, ou, sei lá, qualquer outra suposição, né? De até entender que teste AB é a bala de prata, que só dá pra fazer teste AB, muito porque o cara não tem noção do que é a experimentação lá no início, lá no core do que a palavra fala, né? Você só fazer um parêntese aí que você falou que você me lembrou de uma coisa. Essa coisa de você achar que é teste AB ou nada é muito perigosa, porque, sendo realista aqui, nem os 4,9% dos sites da internet tem condição de fazer teste AB mesmo nas condições controladas, estatisticamente corretas. Você não tem tráfego, não tem conversões para isso, provavelmente você não está nem fazendo tracking direito para você usar de KPI de teste AB. Tem milhões de barreiras que impedem a imensa maioria dos sites de fazer teste AB. Mas aí você tem a postura de, não tenho tráfego, não tenho conversão para fazer teste AB, não tenho ferramenta, sei lá, não vou fazer nada, vou navegar às cegas como se eu estivesse nos anos 90, que não tinha opção de tecnologia para isso, é loucura, né? Porque muito do que a gente vai falar hoje, né? Não é 8 ou 80 aí, tem muito meio do caminho aí. Perfeito. Com certeza. Eu queria trazer 2 pontos agora sobre o que vocês falaram aqui ainda. Vou sair esse pelo André e a gente pulveriza depois para todo mundo comentar. Que o Rafa falou o seguinte, né? Que a galera acredita que é muito complexo, muito difícil, e cria-se até hoje na cabeça das pessoas que o grau de complexidade de fazer testes online, experimentos online, é gigantesco e que você não tem capacidade alguma de fazer. E por que o mercado criou essa noia na cabeça dos outros? Foi talvez pessoas que fizeram desserviço ao mercado para apoiar muito mais o bolso delas? Ou a gente está falando de pessoas que têm medo de fazer isso por estar fazendo errado e aí preferem não fazer? Qual a opinião de vocês sobre por que as pessoas veem essa área e veem a experimentação de fato como 2 cenários? Cenário número 1, ou é algo muito complexo e eu não tenho condição de fazer, ou na realidade eu vejo um monte de gente fazendo coisa simplista que não é realidade de experimentação nenhuma. Vamos lá, eu e o Rafael, a gente é de uma época de experimentação que a gente já tá meio dinossauro no negócio aqui, já tem muito tempo de estrada, né, para os dois. E eu acho que a gente veio de umas escolas meio parecidas ali no início, porque até nem tinha muita fonte de onde aprender, né? Então quem aprendeu lá atrás aprendeu do mesmo lugar. E o que eu pelo menos observei é o seguinte: no início, quando as pessoas começaram a entender como fazer teste AB e experimentação, 1 ou 2 ou 3 gato pingado que tinha no mundo inteiro que entenderam de fato como fazer isso de forma eficiente, o que eles imediatamente perceberam? Que quem estava fazendo antes estava fazendo cagada, mas assim, de balde.
Não era pouca coisa que estava errada, era praticamente tudo. Design do experimento errado, a forma de pensar o experimento errada, a utilização das ferramentas incorreta, e por aí vai. E aí, o que que aconteceu? Quem entendeu começou a escrever sobre. E quando escrevia sobre, escrevia de uma forma muito assim: vocês são tudo uns idiota, vocês estão fazendo tudo errado, os últimos 5 anos foram tudo uma mentira, é desse jeito que faz, e tem que ser rigoroso, e tem que ser perfeitinho, porque se não for, você volta a fazer as burradas que o pessoal de antes estava fazendo. Isso trouxe um rigor muito grande, engessou mesmo, né, a forma de fazer a experimentação, porque assim, era uma necessidade tão intensa de corrigir o que estava tão também intensamente errado, que precisou endurecer, pelo menos acho que essa foi a visão do pessoal na época, né? Para ir depois, com o passar do tempo, outras pessoas, né, que começaram a estudar o assunto também, pudessem vir e falar coisas do tipo: olha, não é tão engessado assim. Dá para a gente flexibilizar esse e esse fator aqui e fazer isso funcionar mais fácil. Então, eu acho que a gente teve toda essa trajetória. Começou extremamente mal feito, porque realmente é uma disciplina que exige alguns cuidados que não aparecem em muitas outras disciplinas, ou não apareciam na época, né? Falando aqui de meados de 2008, 2009, engessando tudo e ensinando todo mundo a fazer direitinho. Começou a vir um outro pessoal que começou a flexibilizar, e aí o próximo capítulo, né, da série aqui foi que o Google lançou ferramentas gratuitas, cada hora com nome, até que a gente parou no Google Optimize e ele também faleceu, que levaram a experimentação, ou testes AB, ou CRO, de forma ampla para todo mundo fazer. Só que aí, de novo, abriu a torneira. E aí, tudo as cagadas que a gente tinha aprendido a não fazer lá atrás, veio uma massa de gente instalando a ferramenta, empresas utilizando, né, a solução e cometendo os mesmos erros. Então, do meu ponto de vista, o que aconteceu foi mais ou menos isso. Tem duas, não vou falar, não dá para falar que são escolas aqui, acho que tem dois grupos, dois segmentos. Um segmento, que acho que é de onde eu e o Rafael a gente veio, que assim, ou se aprendia perfeitinho, ou não rolava fazer. Porque os métodos alternativos que existem hoje, não tinha nada escrito sobre eles ainda, era uma outra pessoa dentro de uma caverna, num país que você nunca ouviu falar, sabendo fazer o negócio, entendeu? E o outro segmento aqui de pessoas é o segmento de pessoas que veio nesse fluxo de Google Optimize ou das outras ferramentas aí que o Google teve ao longo do tempo que permitiam testes AB de graça. Eu acho que é um pouco isso que aconteceu. Então tem gente que é muito durinha, se não fizer tudo certinho, o teste não vai pro ar, e se não for um teste AB, não é experimentação. Raciocínio errado e torto do meu ponto de vista, né, como a gente está elaborando aqui. Mas tem também a galera do, pô, li um artigo ali do fulano que fala que fazer teste AB é bom. Então vou por Google Optimize e vou colocar um teste AB no ar hoje. Só que daí também não dá, né? Porque você não tem o nível de conhecimento tão rápido assim para poder fazer isso com sucesso. Assim que eu vejo, eu não E aí sei. tu tem até o lance da ferramenta abstrair tanto a metodologia que distancia o cara. Porque assim, eu lembro muito de quando a gente montava um teste lá e aí ele falava sobre confiabilidade estatística, o que é um fator crucial dessa escola mais rigorosa quanto ao resultado dos dados. Mas o próprio Google ali mostrava aquilo como qualquer outra coisa. Então, tipo assim, você pode fazer se tiver uma confiabilidade estatística merda. Então, tipo, né? A ferramenta abstraiu tanto a metodologia que não tem outro jeito das pessoas aprenderem da maneira correta também. Não sei se é um pouco da visão que vocês têm. Sim, com certeza passa por aí. E até passa a bola para o Rafael, né? Porque falando de Google Optimize e ferramentas gratuitas aqui, eu sei que ele é um grande fã de Google Optimize e teve assim, um tempo maravilhoso, uma experiência assim brilhante com a ferramenta, foi muito Ele bom. gosta, é verdade. Você Me vê, né? falaram que na casa dele tem um quadro do Google Optimize que todo mundo que entra tem que pedir benção. É sempre assim, na hora de xingar o Google, todo mundo passa para mim, todo mundo fica com o pé atrás. Não, mas, pô, o comentário aí do André foi perfeito, não tem nem o que adicionar. O único lamento que ele me chamou de velho aí, porque eu sou da escola antiga e tudo mais, mas eu não passo 4 horas sem ninguém me chamar de velho, então tô acostumando, tá tudo bem. Mas, cara, eu acho que, assim, no fim das contas, o que faz falta, não só em otimização de conversão, mas eu acho que em tudo na nossa sociedade atual, é esclarecimento, consciência do que você está fazendo, porque não tem problema você não rodar um teste AB nos padrões mais extremos científicos, né?
esse 1, 2, 3 caras que o André falou, né? O cara que eu trabalhei diretamente há alguns anos atrás, porque eu aprendi esse negócio de velho, que quando passa de 10 anos a gente fala alguns anos atrás, para não dar total clareza da sua idade, assim, sabe? Eu aprendi alguns anos atrás, o cara literalmente era cientista de foguete, né? Então você imagina a neurose do cara. Mas assim, não tem problema se você não pode rodar um teste com todo esse rigor científico, que é o caso da maioria dos sites, mas se você extrapolar o digital, é o caso da maioria de tudo. São raros os casos onde você pode testar uma vacina para a Covid com um volume inacreditável de gente, com um power level lá em cima para te dar uma precisão estatística da eficiência do negócio gigantesco, porque você está testando em milhares de pessoas ao mesmo tempo e você tem um delta ali na taxa de conversão de com e sem vacina gigantesco, que te dá toda a certeza estatística ali se o negócio funciona ou não. Um abraço aí para os haters de vacina, inclusive, para aproveitar aí. Continuem sem tomar, tá, gente? Até perdi o que eu ia falar. Mas, enfim, não é o cientista, quando ele quer validar um negócio, é sempre que ele tem esse luxo. Não tem a grana, não tem o volume de pessoas, né, para ter aquela certeza estatística do que ele está fazendo, e você tem até limitações óbvias. Não tem como você fazer um teste AB para provar o Big Bang, né? Por isso que é uma teoria. Até Darwin, né? Talvez seja a teoria com mais evidências que existe, mas não tem um teste AB ali validando aquilo ali. Então, por isso que a gente tem muito essa coisa de, cara, se você se limitar só ao teste AB, você está numa situação muito complicada, você está abrindo mão de vários caminhos, mas também quando você estiver fazendo algo que não é um teste AB, que é um outro método abaixo, digamos assim, nessa pirâmide de evidência, de valor da evidência, tenha consciência que é limitado, mas tem milhões de opções que são muito mais úteis do que você simplesmente tirar um negócio da cabeça ou não medir, coisas do tipo, né? Acho que esse é o fim da conta, essa consciência do que você pode ou não levar em conta, como você pode ou não confiar no caminho que você está escolhendo. Eu queria só bater ainda num ponto para fazer uma segunda pergunta e a gente entrar nos testes online rápido. O Carlos Ascioli, cara, um salve para ele se estiver ouvindo aqui. Ele é um cara que trabalhou na Americanas muitos anos e ele tocava parte de teste AB lá dentro. E eles desenvolveram uma ferramenta própria na época lá. Ó. Tomei café com ele recentemente, ele é aqui do Rio. E conversa vai, conversa vem. Tiveram duas coisas que ele falou, né? Uma faz contexto aqui, que foi muito pertinente. E acho que as pessoas esquecem, né? Quando você faz, por exemplo, um teste e diz que tem um intervalo de confiança de 98%, significa que tem 2% de não funcionar. E as pessoas esquecem disso, né? Então você fez um teste com 98% de intervalo de confiança, ele vence, vamos supor. E na hora que você bota no ar, não muda nenhum ponteiro. Por quê? Porque tem 2% de chance de não acontecer porra nenhuma. Sacou? E as pessoas esquecem. Não só isso, né, cara? Tem um monte de detalhe, assim, tem seus 98%, mas assim, teoricamente é 98% se todo o cenário do universo Ficar dos igual. usuários durante o teste AB ficar igual, se todos os usuários comportarem do mesmo jeito. Esses 98% você ainda tem que entender qual foi o power level, que é um negócio que o Google Optimize, obviamente, nem cita, né? Mas se você fez com pouca gente, se você fez com poucos usuários, com certeza aquele impacto ali está extremamente exagerado, né? O impacto real com certeza foi muito menor, e aí você está medindo um KPI que, dependendo, nem mexer nele nem vai impactar para valer os KPIs do negócio. E outra coisa, 98% de chance de ser uma taxa de conversão entre X e Y, né? Y, exato. Que é a média, né? Então tem várias coisinhas aí, né? E aí a galera mais nova que às vezes enche o peito e vai mostrar, e vai falar que meu teste aumentou a receita em 20%, né? E bate no peito e depois, um mês seguinte, não mudou nada, e fica sem saber o que falar. Esse tipo de abordagem é perigoso. Daí, mais uma vez, a importância da consciência, né? O que você pode ou não fazer, o que você pode ou não falar, né? Até nos testes AB científicos, tá? Principalmente os de psicologia, um abraço aí pro pessoal que exagera no neuromarketing, inclusive, aí e tudo mais. A imensa maioria dos testes na área de psicologia, eles não se reproduzem quando alguém tenta fazer igual, tá? Tem ganhador de Nobel aí com um livro publicado aí, e muita coisa que tá lá no livro, a taxa de, esqueci o nome exato disso, reprodutibilidade, alguma coisa assim, ninguém conseguiu ter o mesmo resultado, rodando o mesmo experimento, porque se tem essas limitações. Então, o teste AB está longe de ser perfeito. É o melhor
método que existe na humanidade até hoje existe, mas ele não garante resultado nenhum. Talvez a gente tenha falado, tem um exemplo clássico do livro, eu sempre esqueço o Cognitivo nome em estatística? português, da experimentação lá, Experimentation Ah, World. a cultura da experimentação? Isso, acho que eu esqueci ele no outro episódio, inclusive, também. Que o cara fala, pô, teste de acupuntura na China, você tem alguns indicando que funciona, outros que não. Quer dizer, mentira, fora da China, alguns indicam que funciona, outros que não. Dentro da China, praticamente 100% dos testes mostram que a acupuntura funciona. Tem várias coisas de fatores humanos e uma imprecisão que você não consegue eliminar totalmente. O lindo da ciência é isso, tudo tá aí jogado para ser confrontado e testado para ver se funciona ou não. Não é porque o cara, psicólogo, ganhou um Nobel, ou economista ganhou um Nobel mostrando uma pesquisa, que eu não posso mostrar que ela pode estar meio furada. Isso que é o bacana. E acontece direto. Isso que você mencionou é muito importante, Rafael. Acontece direto, é com uma frequência absurda. Então, às vezes, você se pega batendo boca com CEO de empresa ou com dono de departamento, porque o teste, foi com 93% de nível de confiança e não 99%. Eu falo, meu amigo, você jura que você quer ter essa conversa? Mesmo dentro do universo de testes AB, é a hora que a gente para pensar assim, né? A coisa foi evoluindo, como eu falei, né? As pessoas foram ficando melhores, as tecnologias foram ficando melhores e os métodos foram ficando melhores. SRM é uma sigla que apareceu há relativamente pouco tempo no vocabulário da maior parte dos experimentadores ao redor do mundo, que significa Sample Ratio Mismatch, ou seja, desencontro na proporção entre as suas amostras. Quando você define que um teste vai dividir a sua amostragem em 50% para a versão A, 50% para a versão B, e o que sai efetivamente no teste é uma divisão que é muito diferente disso, por exemplo, 45 em um e 55 em outro, ou algo assim, isso geralmente indica SRM, Sample Ratio Mismatch. Então teve uma desproporcionalidade não planejada, né, na divisão do tráfego entre as variantes do seu teste. Cara, quantos testes pré-2019, 2020 no mundo testavam SRM? Não fizeram rollout dessa porra toda? Não tem 250 mil versões da PDP da Amazon lá que nunca checaram uma vez sequer SRM para colocar no ar? E os caras não fizeram um monte de dinheiro do mesmo jeito. Então, assim, não precisa desse rigor todo. Eu sinto que é a minha função aqui como experimentador e, sei lá, tentando ser uma pessoa competente na área, trazer todo o rigor que eu puder trazer sempre que eu puder trazer. Mas eu também enxergo que a minha posição dentro do contexto de experimentação num país e num continente que ainda não desenvolveram essa disciplina no mesmo nível dos Estados Unidos e da Europa, por exemplo, também vejo como meu papel falar, cara, solta o osso um pouquinho aí, vamos diminuir o nível de confiança, vamos nem fazer um teste AB, dependendo do caso, vamos fazer alguma outra coisa, usar um outro método de validação. Então, pontos muito, muito fortes aí que o Rafael trouxe, e é legal porque a hora que a gente. Dois passinhos para fora, né, do contexto de experimentação, pra você cair no que ele falou, tem gente ganhando prêmio Nobel, cara. Assim, um dado que não tá válido na prática. Então, putz, cara, não sei, eu realmente acho que o banner herói da homepage do seu e-commerce não tem todo esse valor que você acha que tem. Aí você agora tá. Eu entendi qual é a Né? do Não, André, mas você tá, não pode Rafa? dizer também que não tem, pô. É. É foda. Cada Exato, cenário é um eu cenário posso. Eu completamente me dou esse diferente. direito, tá? De xingar qualquer Eu me dou esse banner. direito também. Eu me dou esse direito. Eu ia falar agora. O André ele levantou a bola do Optimize pra você e do banner pra mim. Estatisticamente é mais fácil ganhar na Mega Sena do que você acertar o que 1 milhão de pessoas querem na home do teu site. Não, muito Não é difícil. possível. É muito difícil. Por isso que todo mundo clica na seta de passar, porra. Ninguém Já clica temos no uma primeira banner. dica de teste aí, ó. Já tá entregue a primeira dica Aí, de ó. teste. Vou... Comece, não queira adivinhar o que o cara quer. Deixa o cara navegar no seu site. Isso não é só a home que vai vender. Bota uma barra de pesquisa. Pronto. E uma pesquisa que funcione também, É. né? Porque na maioria das vezes a gente vai acabar percebendo aqui que o melhor teste online que você pode fazer é o Rice and Beans, né? Vai ser feijão. Que é o arroz com feijão bem feito, que a sua aplicação funciona, meu amigo. Né? Seus bugs estão controlados ali, né? Então, Cara, tem eu- muita Isso coisa não é que tá nesse piada, arroz não. com feijão aí que. Isso não é piada, isso é extremamente importante. Quando eu dava curso, treinamento CRO, não tenho dado mais, mas eu sempre usava um exemplo que teve um cliente nos primórdios lá da Supersonic, alguns anos atrás, que a gente chegou a comprar 4 quilos de esterco, tá? Só para saber como é que era a experiência de verdade de ser o usuário e fazer. E eu lembro de várias preocupações surgirem na minha cabeça, era um e-commerce, obviamente,
de coisas, preocupações que surgiram que eu provavelmente não teria só fazendo uma audit do site, dando uma olhada nas páginas e boas práticas e tal. Tipo, pô, se chegar 4 quilos de bosta aqui e não tiver o porteiro para receber, como é que é? Onde que eu vou guardar isso até eu ter para onde levar? Enfim, né? Várias coisas que, enfim, parece bobagem, mas muita gente que eu conheço dos mais excelentes profissionais de melhorar experiências de usuários, eles fazem isso, eles têm a experiência mais próxima possível do produto e fazem uma diferença absurda. Tá aí uma coisa que não é teste AB, né? Que vale a pena. Eu ia levantar a última bolinha aqui rápida pra gente bater só nos testes e começar a falar de exemplos pra galera. Que uma segunda coisa que o Carlos me falou nesse café, que pra mim é muito relevante trazer, que agora porque vocês dois falaram, mas de outra maneira, é que ele falou que numa conversa que ele tava tendo com CEOs e tal, a galera falou assim, pô, mas os números não mentem. Ele falou, mentem sim, desde que esteja medido errado. Se tá medido errado, quem disse que o número não mente? O número mente pra caralho. E aqui o teste também pode mentir pra caralho, né? E o papel aceita qualquer coisa, O papel né? aceita A planilha qualquer do coisa. Excel aceita Exato, qualquer coisa, né? Exato. Eu Maravilhoso. ia bater na última tecla aqui, pra gente entrar nos testes, que é como que a gente define objetivo e métrica correta na hora que a gente tá fazendo qualquer tipo de experimento. Porque se isso não ficar muito claro, o que eu vejo acontecendo, inclusive, no dia a dia, é isso não ficar claro, quando as pessoas estão fazendo, é alguém assumir que não funcionou, o outro falar que funcionou, aí o cara fala, não, pra mim funcionou, e a menina fala, não, não funcionou. Não funcionou por quê? Porque ninguém comprou. Mas funcionou, porque as pessoas adicionaram ao carrinho. Então, mas qual era o objetivo do experimento e qual era a métrica que mediria ele, né? Que mediria isso, certo? Então, como que a gente define isso aí, André e Rafa? Eu sou muito fã de métricas primárias de avaliação, porque toda vez que a gente fala de teste AB ou de qualquer tipo de validação, né, você entra em salada de frutas de métricas, porque você entra em salada de frutas de interesses também. Então, o fulaninho ali só quer melhorar a taxa de conversão, mas o outro não quer que o bounce rate piore, e o outro não quer que o ticket médio caia. Então, assim, precisa definir uma métrica primária, isso é uma coisa, né? É, a única métrica que ninguém vai usar é a que eu vim com a camisa aqui, ó, pra dar. Olha que estou Que usando ela no aí. 2 ou 3 testes nesse momento. Eu sei muito bem. Mas tem Fala métrica melhor, a nunca, gente diga pode conversar nunca. depois. Tem, mas não com uma métrica sozinha, que é o que o André tá falando ali, É mas isso aí, exatamente. Exatamente. eu pago as minhas contas. Mas então, é isso. Eu não estou dizendo para não medir outras, tá? Você vai invariavelmente ter que medir outras métricas, mas acho que é bom ter uma votação aí para concordar numa métrica primária. Uma outra coisa, né? Muito teste vai para o ar sem a pessoa saber, ou sem a equipe saber o que exatamente está sendo resolvido ali, qual que é a proposta de melhoria, né? Então, eu acho que até antes de testar, você precisa realmente se questionar quanto você sabe já sobre o problema que você está tentando resolver e quanto que falta você saber para você se tornar um ser humano capaz ou uma equipe capaz de propor soluções não cretinas para aquele problema. Porque não adianta só sair correndo, né, colocando a carruagem na frente dos bois, vamos rodar o teste a qualquer custo, fazer o mais rápido possível. Não adianta, tem que qualificar o problema, tem que entender o problema, tem que rodar o tanto que tiver que rodar de pesquisa para conseguir imaginar soluções para aquilo. Feito isso, define uma métrica primária, você pode definir quantas secundárias você quiser, só não fique batendo boca sobre elas, bata a boca só sobre a primária. E acho que a última coisa é que é bom que essa métrica primária ela esteja, entre aspas, próxima da sua conversão. Então, assim, falamos do teste do banner na home, né? Qual que é a chance do banner na home fazer o cara comprar lá na outra ponta? 8, 9, 10 passos depois, com sei lá quantos campos de formulário, né? Entre uma coisa e outra. A chance existe? Ela existe. Ela é mais alta do que se você mexer, por exemplo, mais para frente no funil, na PDP, no checkout, alguma coisa assim? Provavelmente não. Então, geralmente é bom você escolher métricas primárias que estejam próximas, né? Que a ação que chega na métrica primária, que faz a métrica primária acontecer, seja próxima do lugar que está testando. Isso, assim, são dicas gerais, tá? Que eu daria, assim, para qualquer pessoa que está pensando em como definir métricas aí de teste. Tem approaches mais radicais, tem approaches mais soft também. Não, eu acho que assim, que eu adicionaria, muito bons os pontos do André, é que
Uma coisa que é legal você ter, que diminui um pouco essa luta de métricas que interessam a times diferentes, principalmente quando você tem organizações que o bônus de um time é de uma métrica que é diferente do bônus do outro time, dá esse monte de confusão. O conceito, eu não sei se isso tem tradução, né? Antes que alguém fale que precisa inglês de necessário. É engraçado que eu falo as coisas em inglês, eu acho que estou querendo aparecer, e é porque eu esqueço os termos em português de velho, né? Mas tudo bem. As métricas de guardrail, né? Que são tipo assim, cara, esse teste aqui é para otimizar page view. Vou pegar no pé do page view. Aliás, vou adquirir uma camisa dessa aí, Gustavão, só para usar aqui no trabalho e ver a reação do pessoal. Como é que vai ser? Das pessoas, né? Te dou de presente, pode deixar. Vai ser muito bom. Então, sei lá, estou fazendo um teste que eu quero otimizar page view. Mas eu sei que o que eu mudar não pode afetar de forma nenhuma tempo de carregamento de página, senão eu estou fechando um buraco para abrir outro, porque se eu aumentar o tempo de carregamento de página, meu faturamento cai, os usuários vão converter menos, etc, etc. E aí, você tem para mim, eu sempre tento trabalhar com esse conceito dessas duas linhas de métricas. A métrica ou as métricas que eu quero otimizar no teste AB, a combinação das métricas e tal, é isso que o André falou. Então, eu tenho essa métrica única e a combinação de métricas que geram uma métrica customizada, digamos assim, mas eu tenho as métricas aqui que eu não posso atrapalhar elas. Eu não preciso aumentá-las com significância estatística nem nada, mas eu não posso derrubá-las com significância estatística, né? Elas têm que passar o tal do non-inferiority test lá, teste de não inferioridade, eu não posso estar prejudicando elas. Eu acho que é um caminho, mas esse assunto de definição de objetivos e tudo mais, acho que a gente poderia ter uma série de podcasts só dele, que é extremamente complexo, né? Pô, porque dependendo da empresa, a métrica que realmente mexe o ponteiro da empresa de receita são milhões de caminhos até você realmente impactar ela, ou é um ambiente super otimizado que vai ser difícil você impactar a métrica receita direto, então você tem que entender quais são as métricas que, se aumentadas, provavelmente indiretamente elas vão aumentar lá a receita no final também, mas você entender como que uma métrica é relacionada com a outra com precisão científica já é um inferno por si só também, né? Então é um assunto bem complexo, mas eu acho que para introduzir aí esses Mas, pontos não, estão mas não legais. tem um rolê de. Nesse caso, quando a gente tem essa dificuldade de conseguir entender o objetivo, o problema não pode estar na hipótese? E aí é É o que que o André vem falou, a minha exatamente. pergunta, assim, porque a ideia não é só como que eu defino as métricas que vão fazer o sucesso ou o objetivo daquele teste. Acho que tem um passo antes, que é como que eu defino as hipóteses, porque dentro desse processo, como que eu vou mitigar o risco de o meu objetivo bater no objetivo do outro? Tendo as premissas muito bem definidas, como que vocês fazem isso? Porque assim, nesse caso, a premissa que o Rafael falou, eu não posso fazer ou propor um teste AB que aumenta o tempo de carregamento, porque a premissa é que quanto mais rápido o site mais a gente tem a taxa de conversão maior. Então, acho que eu queria dar um passo para trás para que vocês explicassem do ponto de vista da hipótese, porque acho que grande parte do problema de definir o objetivo do teste está na hipótese, está na ideação, sei lá, o que a galera chama normalmente. Muitas vezes está, mas mesmo assim isso não vai sempre te cobrir, né? Esse exemplo do tempo de carregamento, a gente lida com ele direto aqui, né? Dando um pouco mais de contexto pessoal para não ficar muito piada interna, uma das principais linhas aqui de receita dos nossos sites internos é publicidade, né? Mídia programática, e é algo extremamente sensível à velocidade de carregamento, num nível que eu nunca vi nada no marketing digital. Então, às vezes, eu tenho uma hipótese, cara, que, sei lá, adicionar uma foto não sei aonde na primeira dobra vai engajar mais o usuário, no final ele vai navegar mais, dar mais page view, que dá mais publicidade, que dá mais dinheiro, beleza. Mas aí essa imagem fez o tempo de carregamento aumentar 0,5%, que no leilão da mídia programática isso pode te gerar uma perda de receita de 2 dígitos, coisa que eu já vi acontecer, sabe? Então, às vezes, mesmo você seguindo um padrãozinho para a hipótese, você não está 100% seguro de acabar impactando uma outra métrica, por isso que é muito importante você estar sempre medindo essas métricas secundárias também. Mas o que não invalida o que você falou, que se você tiver um padrão maduro, um jeito maduro de definir hipóteses que cumpram alguns critérios, você vai evitar muito experimento maluco e você vai ter mais facilidade de chegar peraí, qual é a métrica que vai me mostrar se essa ideia, se essa hipótese está correta ou não? Com certeza. Então, você
ter um dado quantitativo ou qualitativo de onde vem essa ideia já te ajuda demais a cortar muita maluquice. Você ter clareza de qual que é a mudança que você quer fazer, não no nível exato de qualquer copy que você vai escrever e tudo mais, mas qual é o comportamento do usuário que você espera mudar em níveis gerais, como que você espera mudar esse comportamento. E aí, finalmente, qual a métrica você vai usar para medir se isso funciona ou não, e que essa métrica esteja implementada corretamente, que é um ponto bem importante que muita gente pula, né? Muita gente pula essa parte aí. Você seguindo esse feijãozinho com arroz aí, você já corta muita coisa maluca e já garante um nível médio, assim, bem melhor para os seus experimentos. Mas não cobre todas as coisas que podem acontecer, por isso que é importante estar medindo todas as métricas que são estratégicas para o negócio quando você roda um teste. O Rafael falou importante, porque em teoria, se você tem um processo bom de definição de hipótese para o seu teste, o seu processo de definição, de criação da hipótese, já vai cobrir essa parte do raciocínio sobre as métricas, né? Porque daí, geralmente, eu aqui me faço 4 perguntas, geralmente elaboro mais se precisar. Qual que vai ser a alteração que vai ser feita, para qual segmento ela vai ser feita, com qual expectativa de impacto, mensurado por qual métrica. Então, a última pergunta aqui me força a pensar um pouquinho. E o Rafael falou outro ponto muito grande também, essas métricas de guardrail, né, as métricas de proteção. Isso também afeta a sua priorização, às vezes. Se você está numa grande corporação com muitas hipóteses brigando por prioridade para ver qual vai ser rodada e qual não vai, se tem alguma que raspa menos nas suas métricas de guardrail, talvez você queira rodar ela em cima das outras. Porque se ela gerar ganhos ali, ela não tem tanto potencial para atrapalhar as métricas que são importantes para outros departamentos. Então é um jogo de 1000 peças aqui, né, que se movem e tem 200.000 formas de encaixá-las no tabuleiro. Mas essas proteções são importantes. E não sei, o ponto principal para mim é não fazer salada de fruta de métrica mesmo. Tenha bem claro para onde você está mirando com o seu teste, porque daí se deu bom, você faz o rollout, põe ao vivo, né, põe para rodar. Se deu ruim, volta para a lousa, rabisca de novo, pensa mais uma vez e ver qual que é a próxima iteração, né? Qual que é a próxima tentativa que você pode fazer aí. E até conseguir fazer o debriefing desse teste, né? Do que você aprendeu com ele. É muito importante. Eu acho que dentro desse processo de experimentação tem isso como etapa também. Desculpa, acho que eu te cortei aí, Luciano, que tinha sumido para mim. Pode trocar aí. Não, pode continuar. Eu só tava não sei se adicionando só, mas só pontuando que o processo de debriefing do teste, de pensar e refazer ele na lousa, desenhar esse teste novamente, tem que ser a partir do aprendizado que a gente teve do que foi negativo mesmo. Não sei se a galera tem esse costume tão claro assim de, pô, beleza, um teste AB perdeu, e começar a fazer os porquês do porquê ele perdeu, para quando a gente for fazer um outro desenho, a gente considerar esses pontos em cima do aprendizado. E acho que é em cima disso, né? O teste AB não é uma competição, beleza? É uma constatação, beleza? Então, tipo, eu não tô aqui pra só ganhar, e eu não... É foda, né? Que parece meio papo de maluco, né? Não é que você vai perder, que você vai ganhar e perder. É isso. Pequena referência aí. Mas é porque, assim, o ponto principal é que a gente consegue ganhar em ambos os cenários. Tanto quando a gente vence uma hipótese ou comprova ela, quanto ela foi perdida, sabe? Então, porra, a minha original ganhou. Pô, eu aprendo uma série de coisas analisando o que tinha na minha variante, e aí eu consigo contextualizar isso, né? Usar esse contexto para outros testes, né? Um teste AB perdedor é uma notícia muito melhor do que um teste AB inconclusivo, né? Porque no teste AB perdedor você realmente aprendeu algo ali e você descobriu uma alavanca do usuário, né? Se você sabe que mexer ali no texto tal, ou na foto tal, ou sei lá onde, fez o usuário comprar menos, você descobriu um ponto estratégico do site que talvez, se você melhorar, você vai ter um impacto bem positivo lá na frente. Então, várias vezes na vida eu vi hipóteses muito vencedoras virem de testes perdedores. Pô. Ô, Luciano, se essa galera que tá ouvindo o podcast não sabe medir as coisas corretamente, as métricas não estão confiáveis, negócio de tracking aí, que o Damasceno e o André falaram, não tá direito. Tem algum lugar que tu recomenda que eles possam estudar para aprender sobre isso e aplicar? Exatamente, claro que tem. Senão a gente não estaria aqui, né? Se não tivesse alguma coisa, né? Então, para você que não sabe, além de podcast, nós temos uma área de educação aqui, e você pode garantir mais de 22 treinamentos, não só ferramentais, inclusive, treinamentos que vão te ajudar em soft skill, como oratória,
uma série de coisas lá que você vai utilizar para você poder aprender a fazer, inclusive, experimentos. Beleza? Exatamente. Então tem curso lá só para isso. E o link tá aqui na descrição para você poder garantir um desconto, uma moral, um carinho quando você clicar no link. Para você fazer parte da maior comunidade de marketing analytics. Exatamente, que é o ponto principal, inclusive. Porque além dos treinamentos, tem uma comunidade com mais de 1.000 pessoas discutindo, inclusive nesse momento, sobre experimentação num fórum específico. Que é só para poder discutir sobre experimentação. Então você vai ganhar amigos, inclusive, no meio do caminho. É isso. Tomar um chopp. Mais de 1.000 cabeças, porque tem 2.000 filha da puta que não entraram na comunidade ainda. Mas se você, inclusive, que está escutando isso daqui, é assinante e ainda não entrou, às vezes as pessoas não estão ligadas. Então pode ir lá, tem uma área dentro do nosso site, inclusive, que você pode clicar e acessar a comunidade do Discord. E assim, quebra a magia, porque eu sei que o Discord não é uma ferramenta de alguns anos atrás. É uma ferramenta mais atual. Não. Mas é uma ferramenta muito boa para discutir sobre esses assuntos, é muito maneiro. E a galera que não tá. Você, assinante, não tá na comunidade, tá perdendo. Porque, por exemplo, rola todo mês happy hour com cervejocos pocos, hambúrguer do burguês e algum convidado para debater com a gente sobre um tema, inclusive responder pergunta da galera. Quem sabe André Vieira e Rafael Damasceno não vem? Não, e aí diz só para eles quem é o. A gente tá gravando agora nesse momento, desculpa, eu vou datar esse episódio, mas a gente tá no dia 29 de julho. Quem é que vai vir agora no happy hour do dia 8 de agosto? The fucking Google. Exatamente. Então, porra. Por isso que eu tinha que falar mal do Google, né? Agora eu entendi. É, lógico. Que é da minha. Google estará em da house respondendo sobre o fim dos cookies, respondendo sobre GA4, respondendo sobre o Google Optimize, tô zoando. Mas rola happy hour aqui. Quem sabe o André e Rafa a gente não consiga trazer pra cá pra falar de experimentação, hein? Só chamar. Minha camiseta é da última vez que eu estive no Rio de Janeiro, dia... esqueci. Mas foi o dia que teve a final da Libertadores, né? Do Fluminense. Quanta diferença, né? De lá pra cá. Olha que você é um cara que traz sorte, hein? Estive... Você tá, porque eu tava lá no estádio, o Fluminense foi campeão, você pode vir de novo. Não, mas eu não tava no estádio, não. Eu estava no estádio do Botafogo, vendo esse show aqui. Ah, tá. E também vai ver o que era que tava faltando, né? Tô precisando ir no Rio pra tirar o Fluminense da situação atual, né? Então vocês podem. Não, mas já tá saindo, já tá saindo. Tá. Mas quem sabe nas finais tu não vem pro Rio, hein? Que eu gostei que tu traz boa sorte, viu? Pode, mano. E aí, se puder trazer o Red Hot de novo também. Ô, Luciano, o que é então uma experimentação que você falou aí pra gente? A experimentação? Qual é a definição? Cadê? Eu leio aqui, pô. Tá aqui, pô. Qual a definição de experimentação aí? Um método científico que, partindo de uma hipótese, consiste na observação e classificação de um fenômeno em condições controladas. Agora que você sabe a definição de experimentação, você sabe medir corretamente. E você também sabe que pode fazer muito mais do que teste AB. O que essa pessoa tem que fazer agora, passar agora, para poder ouvir sobre como fazer teste online rápido? Coffee mais muito forte, porra, tá maluco? Drip Coffee, tem café em cápsula, inclusive, tá aqui do meu lado aqui, pra você poder... Qual que tu mais gosta, Luciano? Eu gosto do Arara. Ih, magicamente na tua mão, né? Eu sempre falo que gosto muito do Arara e nunca tem um Arara aqui. Então agora vocês sabem qual é a caixinha do Arara. É um café muito bom, eu gosto bastante. Então, aprendi a tomar café com os caras. Eu prefiro o Drip Coffee porque eu gosto da experiência de coar o café. Daqui de Minas, obviamente, né? Exatamente. Inclusive, não existe, né? Eu sou cliente, já acho que eu falei isso, né? Tá na hora de eu ganhar um patrocínio aí também, né? Que na última eu acho que eu falei bem também. Mas tomo todos os dias, tem todas as caixinhas. O meu preferido é o clássico, mas o Arara é muito bom também. Pô. Mas o fundador, inclusive, deu entrevista nesse estúdio que eu estou aqui uns meses atrás. Olha aí. Um dos nossos sites de notícia, ele deu uma entrevista no podcast lá, então assim, tô relacionado. Se eu falar, se vocês me chamarem de novo na terceira e eu falar bem de novo do Coffee Mais, eu vou pedir uns meses aí de café. Gente, vocês estão arrumando um problema pra vocês, eu também vou querer pedir, porque eu também tô tomando direto. Eu nem sabia o que era um Drip Coffee até vocês me darem o que eu ganhei no primeiro podcast que eu gravei com vocês, desde então nunca mais faltou aqui em casa. Mas eu só provei o Arara. Eu tomei o que vocês mandaram, depois comprei o Arara e só comprei o Arara. É isso. É isso. E ó, Damasceno falou que é de Minas,
Por exemplo, olha esse aqui, ó. Cerrado Mineiro. Aí Todos você são pega de o outro Minas, aqui, rapaz. qual o nome do outro aqui? Chapada de Minas. Aí você corta aqui, pega o outro, é o quê? Sul de Minas. Então, o melhor café do Brasil é de Minas. Você não precisa falar Do nada, mundo, Damasceno. do É tudo mundo, de do Minas. mundo. É o melhor café do mundo, pode crer. Além de ser o Então, maior agora produtor em aqui. volume também. Exatamente. Agora que a galera já sabe a base que precisava saber de experimentação, já passou o seu Arara ou o seu Super Crema, que é o que eu mais gosto, agora vamos falar sobre como fazer testes online rápido. E a ideia para a galera aqui é quais são os testes online rápidos que vocês já fizeram. Lembrando, o disclaimer pra galera que a gente não é dona Benta para ter receita de bolo. Isso pode não funcionar no seu caso. É importante que existem contextos e como a gente já deu a base aqui, pode ter funcionado, não funciona, pode funcionar para você, não funcionar para o outro. Você trabalha na empresa que tem 15 sites, pode funcionar em 15. Trabalha na empresa que tem 14 sites, pode funcionar em 12. Pode não funcionar em nenhum. Mas a ideia aqui é te dar uma base sobre vários testes para quem sabe você botar numa ordem aí de priorização de matriz de esforço e você começar a botar essa porra na prática do teu dia a dia. Pô, vamos agora bater aí sobre teste online rápido. Eu vou começar para dar uma moral para vocês, pode ser? Vai. Pô, ó, Tá em casa, se né? o teu já Aqui a gente é visita. Não, vocês são os donos aqui. Eu só vou falar o primeiro para não precisar mais falar nada. Essa é a ideia, que eu já me livro aqui. E aí só fico aprendendo com vocês. Mas se o teu GA4 tá funcionando certinho e a tua plataforma de e-commerce passa seus eventos direitinho, opa, como que eu descubro se minha plataforma de e-commerce passa evento direitinho ou não? Tem podcast aqui sobre plataforma de e-commerce GA4 friendly. A gente deu uma nota. Plataformas tiraram 10, plataformas tiraram 0. Não, 10 então, não teve nenhuma, não. Teve 10, sim. Eu ia perguntar, alguém tirou 10? Tirou. Com suas ressalvas. Mas tá tirou 10. A galera pode revisitar lá e ver. Mas se passa direitinho, qual é a parte legal? A gente brincou do banner aqui. E na época que não tinha GA4, tinha GA Universal, você tinha que fazer um rolê absurdo. Com segmentação, regex e o cacete A4. Para poder medir qual o resultado que aquele banner tinha. E aí, a primeira questão aqui que vem, Damasceno, André, Luciano, é que quando você pergunta para as pessoas qual é o objetivo do banner, duvido você perguntar isso, Damasceno. Você chega no meio da empresa e fala assim, qual é o objetivo do banner? Aí vai ter gente, comunicar. Aí vai ter gente, vender. Lead. Cada um tem um objetivo diferente pro banner, né? Mas, se seu objetivo do banner aí da home é converter, você quer comunicar aquele produto, as pessoas clicarem e comprarem, você consegue com o GA4 entender e testar isso, se isso está funcionando. E aí, o primeiro teste que eu faria pra galera é, ao invés de você botar a roleta russa de banner, porrada de banner passando ali e no chute acertar, coloca um só, que comunica uma coisa. E você consegue testar isso da seguinte maneira. Se o GA4 estiver 100% funcionando, você consegue pegar eventos, que são eventos de View Promotion e View Item List. E você consegue saber a quantidade de impressão, CTR, adição, carrinho e compra que aquele banner teve ou que listas de produtos do seu site tiveram. E aí, olha só que legal. Você já pode fazer 2 testes. Se eu tirar 20 banners e deixar um só, a receita do banner cai ou cresce? Cresce. Em sua maioria de testes, cresce. Mas você já pode testar e tem como medir. E tirar suas próprias conclusões. Exato. E outras são os modais que a gente tem nos e-commerces, por exemplo, de melhores produtos. Quem comprou também. Quanto que isso converte? Isso de fato aumenta a sua conversão? Você pode fazer um teste botando para exibir, para não exibir essa porra. E você consegue medir, se você tiver lá o View Item List, você consegue ver quanto que cada lista de produto teve de impressão, CTR, adição, carrinho e compra. E aí você de fato consegue entender o quanto que isso gera de incremento à sua venda no seu site. Boa? Então são 2 testes que a galera já pode começar a fazer, sabe como medir e já sabe ver aí. Agora, meu irmão, me livrei dessa responsa e é com vocês, viu? Quem quiser aí, fica à vontade. Vou dar uma ideia aqui, que é uma coisa que tenho brincado. Vamos fazendo ping-pong. André dá uma ideia, Rafa vai para outra e vamos embora. Pode ser, vamos complementando aqui. Vamos embora. Então, nesses últimos tempos, tenho testado com os clientes aí a ideia de um wizard de compra, mais orientado para e-commerce, mas funciona para SaaS, funciona para B2B também, que é basicamente o princípio de você eliminar a hesitação, oferecendo um caminho que talvez ele tenha mais fricção do que os demais caminhos, mas que ele não exige você saber
com antecedência exatamente o que você quer. Então, você pode ter, por exemplo, na home do seu e-commerce, o tal do banner estático, que a gente acabou de falar sobre. Eu também tenho visto que performa melhor do que banner carrossel. Até elaborando um pouquinho acima, né? Dá para você brincar com mais banners estáticos e colocar mais ofertas na sua home, ao invés de arriscar com uma só e contar com a ideia de que aquela vai ser a certa, né? Mas a gente já retoma isso aqui depois. Um dos pontos centrais que você pode colocar na primeira dobra da sua home é um botão de auxílio para quem não sabe o que está procurando. E aí tem formas e formas de você redigir isso e de você mostrar isso visualmente, né? Mas você pode falar assim, ó, primeira vez aqui, ó, começa por aqui, clica aqui que a gente te ajuda a encontrar os produtos que você quer. E aí você apresenta perguntinhas e com base nas perguntinhas você oferece recomendações de produtos na outra ponta. Funciona para todo mundo? Não, nem a pau. Funciona para a maioria dos visitantes do seu site? Provavelmente também não. Só que, com isso, você pesca um percentual menor de visitantes ali, que quase invariavelmente você iria perder. Porque, voltando para o papo que eu puxo em todo podcast aqui que eu venho, né? Vou começar a pedir música, inclusive. Carga cognitiva é um assunto muito sério numa jornada que vai em direção a uma compra, especialmente, né? Você reduzir esse processo de ter que ficar pensando para onde eu vou, qual é o próximo passo onde eu clico, oferecendo esse wizard, né? E só para eu usei o termo wizard aqui só para traduzir. Um wizard do inglês é uma sequência basicamente de perguntas que são feitas para você para tentar traçar qual que é o seu perfil. E aí, com base nisso, você recomenda alguma ação, recomenda algum produto, recomenda alguma coisa. Então, isso é uma recomendação minha. Eu tenho testado Wizards aqui com alguns clientes e tem funcionado legal, né? Eu percebo que a gente consegue pescar uma parcela do tráfego que não converteria, provavelmente só exploraria uma ou outra página, e às vezes com o Wizard eles vão até o final. E esse teste te dá um benefício muito grande, que é entender esses usuários, né, sob o ponto de vista dos dados que vão ser coletados. Então, imagina que esse formulário que vai ser preenchido vire dados dentro do Google Analytics, por exemplo, como eventos. Você consegue ter uma noção um pouco maior do perfil do usuário que está na disposição ou que acabou de chegar dentro do teu negócio para poder comprar. Então, não é só o teste em si e melhorar a experiência dele. O benefício que traz em você conseguir analisar esse recorte a partir dessa segmentação também é muito importante, né? Que, pô, você teve as pessoas respondendo ali de maneira qualitativa é foda, né? Mas você teve ali as pessoas respondendo as dúvidas que você foi colocando para poder seguir ele no meio da jornada que você quer inserir ele, e esses dados podem ser utilizados para outras coisas também. Seja para você poder segmentar ou criar um grupo de usuários que são extremamente importantes, porque o cara que está disposto a usar um recurso onde ele vai te dar informação, pô, é um puta usuário para você na ponta. Então a ideia acho que todos esses testes que a gente vai acabar colocando, tem o teste rápido que você pode fazer, mas você tem o benefício também que você ganha ao estar coletando essas informações ali, né? Então, pô, quando o usuário chega lá, tinha um site, eu não vou lembrar o nome do site, mas tinha um site, inclusive, ele tinha exatamente essa mesma premissa, André, que eu usava ele, era um site de você comprar coisas usadas, eu acho que era o Enjoei, se eu não me engano. E eles tinham um recurso muito maneiro para quem entrava pela primeira vez, que era exatamente esse wizard, e ele me perguntava o meu tamanho. Tipo assim, cara, você usa P, M, G? Você gosta de tênis? Você gosta de CS? Você vai perguntando ali as suas preferências, e aí esses dados eles servem para segmentação de até outros testes, né? Então acho que é win-win, né? Porque você vai ganhar porque você conseguiu testar rápido e você ganha porque você consegue trazer essas informações para poder tomar mais decisões de teste depois, sacou? Com certeza. Eu pensei aqui, só para fazer o exemplo aterrissar certinho aí na cabeça da galera que tá ouvindo agora, se você criar uma conta no TikTok, ele te mostra um wizard no começo, te perguntando o que você gosta, que tipo de conteúdo te interessa. Aí você marca um monte de coisa lá, você cria sua conta e ele te mostra tudo errado depois. Mas enfim, aquilo é um wizard, tá? Não serve pra porra nenhuma. Marquei um monte de coisa. Do TikTok a gente fala mal, só do Google que tem que ser eu. É porque eu estou com propriedade no momento pra falar dessa merda, porque eu criei semana passada uma conta no TikTok. E eu falei, meu Deus do céu, eu passei tanto tempo escolhendo coisa aqui pra ele me mostrar um monte de recomendação que não me interessa pra porra nenhuma. Mas isso aí que é a ideia do Wizard, pra quem não tava relacionando aí, tá ouvindo a gente em casa, né? Cria uma conta no TikTok, você vai ver o que é um Wizard na hora ali. Ele te faz um monte de perguntinhas. Pô. Eu? Vambora. É tu?
Sobre essa ideia, né? Pô, gosto demais. Muita gente mais próxima de mim sabe que eu sou um apaixonado por esse formato de Wizard, ou quiz, ou chame como quiser. A gente aqui literalmente manda milhões de pessoas e de reais de usuários para quizzes Wizards todo mês nos nossos sites, né? A gente vai ter um aplicativo que a gente está fazendo que, né, vamos lançar mês que vem aí com campanha nacional e tudo mais, que o cara passa por quizzes ao longo da jornada, então é um tipo de interface que eu vejo funcionar para milhões de coisas que eu adoro por milhões de motivos. Poderia ser até um tema de podcast também, porque tem muita coisa sobre isso. Poderia Mas mesmo. desse Eu tô achando que você, o Damasceno tá cavando, já viu? O objetivo poderia ser um tema. O Wizard poderia ser tá cavando a volta, já. Tu viu isso? Já tá cavando um próximo. Não é todo dia que a gente tem essa oportunidade de falar com essa audiência altamente qualificada de vocês. Né? Então a gente tem que se vender. E aí os comentários sobre não chama esse cara, nunca mais, pelo amor de Deus. Tem que elogiar a audiência mesmo, Damasceno. Tem que falar que o povo é bonito, é todo mundo gente inteligente, né? A audiência é qualificadíssima. Não tem, realmente não tem audiência melhor. Nesse exemplo de e-commerce, esse cenário que o André falou, que eu vejo funcionar especialmente bem, quando você tem, né, que é um pouco do que ele quis dizer com essa questão da carga cognitiva, quando você tem um e-commerce que vende muitos itens parecidos e não necessariamente o usuário vai saber diferenciar eles, isso funciona especialmente bem. Eu lembro um e-commerce que a gente trabalhava nos Estados Unidos, que os caras vendem móveis para a área externa, né? Que é algo muito de interesse americano, que eles têm muito essa coisa da área externa, principalmente em verão e tudo mais. Não só, mas principalmente nisso. E é um e-commerce bem grande e, cara, só de variação de cadeiras, cadeiras Adirondack, que é um negócio clássico lá, tinha dezenas. E como que eu ia ajudar o usuário a escolher se é melhor a cadeira 27 ou se é melhor a cadeira 33, que tem as coisas que ele quer. Né? Então a gente ajudava a filtrar com esse filtro aí, mandando alguns usuários de alguns segmentos específicos para esse tipo de experiência, que funcionava muito. Enfim, só um exemplo que eu lembrei disso aí. E eu né, agora falando de alguma sugestão do meu lado aqui, eu fui rabiscando aqui alguns testes que eu lembrava de cabeça que poderiam ser úteis para geral, porque a maioria dos testes que a gente roda acaba sendo muito específico do cenário que a gente está, do site que a gente está e tudo mais, não é muito útil para compartilhar com a galera, mas eu lembro de um que eu postei recentemente no LinkedIn e tal, muita gente veio falar comigo, que é algo bem simples de você fazer, desde que o seu jurídico aprove, não vem cobrar nada de mim depois, não sou advogado, ninguém me chama de doutor, então veja no seu caso, mas consultando equipes jurídicas aqui, a gente decidiu, com alguma tranquilidade até, pelo parecer deles, de que eu não preciso, para seguir a LGPD, ter um checkbox no meu formulário falando li, concordo, blá, 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 blá. Você substituindo isso eu vou ler o exato que a gente usou aqui, eu até salvei um print aqui. Ao informar meus dados, eu concordo com a política de privacidade da empresa e você pode alterar as suas permissões a qualquer momento. Isso, juridicamente, substitui o ao clicar, de acordo com o parecer de muita gente. E você vai ver muita gente grande no Brasil usando uma pegada dessa também, não é só a gente que inventou isso. Você está reduzindo uma fricção num negócio que todo mundo tem antes do usuário virar dinheiro, que é o formulário. Então, por isso que eu quis usar como exemplo, porque todo mundo tem um formulário para otimizar. E, cara, para a gente, que nesse teste foi para um público extremamente engajado, o que é ruim para um teste AB, porque quando o cara é engajado, você pode jogar uma pedra na cabeça dele, que periga dele converter ainda, o cara quer converter a qualquer custo, mas mesmo rodando para um público extremamente engajado, a gente conseguiu um aumento de conversão de 4%. Acho que se rodasse para um usuário normal, não tão engajado, seria muito mais do que isso. Então fica aí uma ideia de teste aí para bem simples de fazer, que na verdade está tirando uma coisa. E é isso. Bom, eu vou dar uma outra ideia aqui, pegando até a carona do André, um case antigo da Métricas aqui. E talvez isso funcione, pegando a carona do teste do André com o case antigo da Métricas para jornadas complexas, viu? Ou produtos mais complexos. Por exemplo, quando os senhores vão comprar um óculos, porra, é armação para um caralho. Concorda?
Quando você vai comprar uma cadeira, como o Damasceno falou, cadeira pra caralho. Quando você vai comprar pneu, é pneu pra caralho. E a gente tem um case antigo sobre um banner que tinha na home de um site de pneu, que a gente substituiu o banner por quase um wizard ali. Mas aí não seria rápido esse teste, né? Tiramos o banner, botamos um form, tira dali. Eu pensei que agora uma ideia veio à cabeça que, em cima do que o André trouxe, e uma ferramenta barata que poderia permitir que você fizesse isso, tá? E a gente usa, inclusive, na Métricas hoje, que é o Merlin. Então, o que você poderia fazer? Você poderia botar um botãozinho na página do teu site. Quando a pessoa tivesse mais complicada ali no cenário da jornada, ela clica e ela interage com um, entre aspas, chatbot seu, que vai te fazer perguntas, você vai clicando, e no final diz qual é o produto ideal que você vai comprar. A gente utiliza isso hoje, por exemplo, aqui na Métricas, para otimizar a jornada de plano de estudo para os nossos alunos. A gente chama carinhosamente de Avinesh, o nome desse robozinho. A pessoa interage com a Avinesh, ela A responde... maioria das pessoas que utilizam esse onboard não sabe quem é o Avinesh. Quem é o Avinesh? Mas a gente chama carinhosamente de Avinesh. A pessoa interage com as perguntas que o Avinesh faz e dali ela sai com um plano de estudo, que nada mais são links e a ordem do que ela tem que estudar. Cara, isso aí gerou pra gente, sei lá, 3 horas de trabalho ali para pensar nos direcionamentos, que pode ser a mesma coisa que alguém vai fazer, talvez com um produto de jornada mais complexa, que é por onde eu estou procurando um produto XPTO, ele funciona em que tipo de situação, quais são os requisitos que ele tem que ter, e com isso você consegue dar para essa pessoa uma informação legal. Por exemplo, aqui, se você fosse montar um computador num site que vende peças, você pode perguntar, seu computador é para jogo? Esse computador é para trabalho? Com o que você trabalha? Com não sei o que, eu acredito que a configuração ideal do seu computador seja essa. Clique aqui e adicione ao carrinho. Vai pro carrinho já com todas as peças lá. E é um teste que é rápido de fazer, porque a resposta no por final fora, né? vai ser sempre um MacBook, né? Tô brincando. Tô brincando, só que eu sei que tem jogador. O cara que joga CS, que tem a torre desse tamanho, vai morrer aqui. Não, relaxa. Eu concordo contigo também. Eu ia trazer até um ponto que, na verdade, é um teste que eu curto bastante porque ele tira muito do custo de execução. E aí, se vocês puderem falar com propriedade, porque vocês são os especialistas sobre isso, é a utilização de fake button para você poder medir tendência, né? Então, às vezes, o teste que você quer fazer e vai ser super complexo, vai demorar 3 meses para você poder executar, pode ser substituído por um fake button para você poder medir se de fato é aquilo que os seus usuários querem. Então, sei lá, para poder trazer uma dica aí pra galera ou algum tipo de teste, o fake button, ele é um bom tipo de teste. Aí se vocês puderem explicar o Facebook, ó, o fake button, seria maneiro. Vou até quebrar ele em 3, viu? Porque a gente usa muito no mercado. Então. Let's talk about mothers! É engraçado que esse assunto está quente na minha cabeça, que uma amiga escreveu sobre ele recentemente. Mas a gente fala muito de teste fake door ou fake button, né? Só que às vezes tem meio que 3 categorias ali. O teste fake door é como se você criasse uma opção no seu site, uma opção de navegação, que ela não tem funcionalidades por trás dela. Então, assim, imagina que você quer testar um produto novo. Vamos falar que você é uma empresa que vende fones de ouvido, e aí você quer entender se vale a pena fazer um fone de ouvido da sua versão aí da sua linha mais vendida na cor vermelha. No momento só existe preto. E você está pensando em fazer um na cor vermelha. Você vai lá e coloca no seu site a opção de comprar ele na cor vermelha. Então, na hora de selecionar a cor ali, pode ser preto ou vermelho. Só que a cor vermelha não existe ainda. Ela não está sendo fabricada, você não começou o esforço de desenvolvimento nisso. Quando a pessoa clica na cor vermelha, geralmente o site vai mostrar um aviso falando, ops, ou a gente não tem mais estoque, ou a gente vai te avisar a hora que chegar esse produto, isso aqui é só uma novidade. Porque o que você quer medir fazendo isso? É o teste da porta falsa, do fake door. Quantas vezes bateram na sua porta, entendeu? Que é para ver se demonstra interesse ou não, se o público, né, no caso, demonstra interesse ou não por essa opção que você quer testar. Esse é o que a gente fala e 90% dos casos é isso, né, o fake door. Mas você tem testes de fachada também, que vão um passo além disso. Então, assim, você não tem a funcionalidade completamente desenvolvida, o seu fone de ouvido vermelho só tem 50 unidades dele, e você vende 6.000 fones por dia, por exemplo. Você fez só 50 daquele para ver de novo se o interesse agora se converte não só numa batida de porta,
mais numa compra efetiva. Dá para produzir esse fone vermelho em escala? Não dá. Você precisa mexer na sua fábrica, você precisa mexer em outras coisas. Mas, tendo colocado essa quantidade limitada de unidades para rodar, você valida se o pessoal está disposto a não só bater na porta, mas quando você abre a porta, te dá o dinheiro para comprar o seu produto. E por fim, você tem teste de fumaça, smoke test, que não vai para o front-end, mas você testa a funcionalidade. Então, tem uma funcionalidade nova no seu site que você quer lançar, por exemplo. Vamos supor o tal do wizard aí que a gente falou sobre, né? Você pode estar programando esse wizard aí, e aí você não coloca ele para o público, você coloca ele só em ambiente de QA, de desenvolvimento mesmo, para todo mundo poder testar internamente e ver se a funcionalidade funciona. É como se fosse um teste de estresse. Então, de novo, fake door, né? Porta falsa. Coloca uma opção lá que não existe. A hora que baterem na porta, você pede desculpa de algum jeito. Segunda opção, teste de fachada. Tem a porta falsa, só que ela não é completamente falsa. Ela é verdadeira, só que para um número muito limitado de pessoas, só para você ver se as pessoas dão a grana para aquele produto ou não, ou serviço. E por fim, teste de fumaça. Não tem porta, não aparece nada para ninguém, é só para testar se a funcionalidade funciona no back-end mesmo. Se está dando tudo certinho, se não tem bug, não está dando pau. Achei que vale a pena elaborar, que a gente não fala muito desses outros dois, a gente fala só do fake door, né? Vambora. Tu vai escolher qual a porta? A número 1, a número 2 ou a número 3? A porta dos esperados. Bora lá, Damasceno, manda mais um pra nós aí. Ó, o que eu tinha rabiscado aqui, vocês escolhem o tema. Tem mais de form, tem de copy, UX e e-commerce. Vamos qual? Luciano escolhe? Luciano escolhe. Voltou de férias agora? Vamos pra copy. Boa. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Cara, muita gente acha... Assim, né? Primeiro vamos estar alinhados com o principal elemento de copy numa interface, especialmente numa landing page, que é o caso da maioria dos testes da galera, é o headline, né? É o título. É onde você tem disparado mais pessoas e é o momento mais chave ali. Muita gente, quando vai otimizar um headline, pensando em técnicas de copy e tudo mais, esse cursinho que tem por aí, passa do limite ou deixa de entender o que realmente importa e tenta converter o usuário no headline, sabe? Tenta otimizar o headline, mas vai lá e, enfim, escreve um headline para tentar fazer a venda pelo headline. E a não ser que você tenha uma conversão extremamente simples ou gratuita ou muito fácil, coisa do tipo, dificilmente você vai conseguir fazer uma venda pelo headline. Mas o headline ele executa uma conversão que é extremamente importante, que é convencer o usuário a ficar. Esse é o primeiro desafio que você tem um monte de tudo aí, né, de usabilidade e tudo mais que vai mostrar você tendo alguma coisa entre 3 a 7 segundos, dependendo do estudo, para convencer o usuário a ficar, para que ele se localize e ele acredite que você possa ter o que ele está procurando ali. E é pouquíssimo tempo, por isso que o headline é a ferramenta que você tem para isso. E é uma coisa que, ao longo dos anos, aí, milhões de vezes a gente testou, e quando a gente consegue pegar na veia e realmente colocar algo ali que convença o usuário a ficar, e aí depois que ele está convencido, aí eu tenho um tempo muito maior para apresentar para ele meu discurso de vendas, digamos assim, isso tende a funcionar muito bem, né? Algumas vezes a gente teve 2 dígitos de aumento de conversão aí, mudando simplesmente o headline. Então, ser neurótico com headline é muito importante, é o principal elemento de copy. E copy é a principal coisa que você pode mexer para aumentar a conversão quase sempre. Por mais que UX ou qualquer outra coisa seja importante, em geral, copy é a maior força que você tem ali. Fica essa dica de focar em convencer o usuário a ficar. E formas de convencer a ficar, tem muitas, mas uma que quase sempre, se você pegar direitinho, fizer direitinho, vai funcionar, é você apresentar a sua proposta única de valor ou, em outras palavras, responder ao usuário por que ele deve converter com você e por que você e não nenhuma das outras opções próximas, concorrentes, diretos ou indiretos que ele tem, saca? Acho que é uma coisa simples de falar, de mexer no sentido técnico, questão de segundos, substituir uma cópia por outra. Fazer bem feito demora, às vezes, eu chego a escrever dezenas de headline para chegar em uma que eu fico satisfeito, mas vale o esforço, porque se não é o único, é um dos únicos elementos que você pode mexer, e se você conseguir mexer direito, você vai ter um impacto muito considerável. É custo baixo e rápido de fazer, né, de implementar. Complementando o que o Rafa falou, uma outra coisa que também eu tenho visto
tenho testado com algum nível de sucesso, estou entendendo melhor como fazer ainda. Não seria teste, seria personalização nesse caso, mas personalização multicamada nessa copy para visitantes retornantes. Só que onde que a galera para, né? Primeiro, que ninguém faz porra nenhuma de personalização. Eu fico impressionado com quão pouco muda um site no Brasil que você entra uma vez, 2, 3, 50 ou 200 milhões de vezes. Muda muito pouco quando muda alguma coisa. Mas enfim, para além de fazer alguma personalização na copy para um visitante retornante ou uma visitante retornante, você pode fazer isso multi-step. Você pode fazer na segunda visita essa copy, na terceira é essa, da quinta para frente é essa outra, e mudando gradativamente ali a forma como você entrega essa persuasão e o que você traz como argumento persuasivo também. Dá para incrementar isso de 1001 formas, tá? Mas é uma ideia multicamada ali que eu não vejo muito aplicado. Eu vejo o pessoal criando, às vezes, copy diferente para visitante retornante, né? Mas morre nisso. Só que o visitante retornante, ele é um visitante completamente diferente, ou ela, na 8ª visita, comparado com a segunda visita. Então, convém pensar sobre isso também. E só para deixar aqui, me dá uma alegria, esquenta o coração ouvir o Rafa falar que copy é o que mais tem potencial para mudar realmente ali, mexer no ponteiro de taxa de conversão e tudo mais. Porque chamou os designers para porrada aí. É muito importante pensar nisso. A galera às vezes tenta uns testes muito mirabolantes e o texto do site tá ruim. A redação não persuade, não convence. Aí, meu irmão, você vai ficar mexendo até o fim dos seus dias sem ter muito sucesso, né? Precisa estar mais redondinho isso aí. André, posso dar um exemplo? Porque eu tenho um exemplo de um teste AB que é quase praticamente isso que o André falou, e que eu acho que complementa bem o caso, que eu concordo 100%. Tem um site que a gente trabalhou também nos Estados Unidos, os caras são tipo um Airbnb, só que para um segmento específico lá e tudo mais. Então, basicamente, a experiência era parecida de conversão, né? O usuário tinha que chegar, fazer uma pesquisa no site e encontrar uma estadia para ele, que convencesse ele a ficar. E pela experiência de usuários novos e retornantes ser muito distinto e tudo mais, e para eles era um funil de conversão longo, porque o segmento deles eram aluguéis na faixa de alguns milhares de dólares. Então era um processo de conversão longo, né, porque era uma compra mais cara. Então, por isso, normalmente, quando você tem esse tipo de cenário, o visitante novo é muito diferente do retornante em termos de ações que ele executa no site. E para o visitante novo, a gente colocou uma cópia específica para ele, que quando ele fazia uma busca que dava mais de 10 resultados, a gente meio que escurecia a tela e botava uma mensagenzinha lá, tipo, nó, parece que tem muita casa que cumpre os seus critérios, isso é uma ótima notícia, mas para te ajudar você a achar aquela que realmente é ideal para você, usa aqui, aí tinha uma setinha, usa aqui esses filtros aqui da busca. Eu nem mexi nos filtros, tá? Só botei essa mensagem, deu um monte de resultado, usa o filtro aqui, senão você vai ficar vendo um monte de casa e não vai converter em nenhuma que eu te conheço, né? Que é o problema que a gente estava falando lá de ter 20, 30 cadeiras parecidas, né? Parecido a questão aí. Para usuário, a gente testou com todos os tipos de usuário, mas a gente fez pensando nos retornantes. Para os retornantes, a gente teve 20% de aumento em reservas, que foi, se não o melhor, um dos melhores que a gente já fez lá. E para usuários retornantes não teve diferença nenhuma, né? O que prova essa importância da personalização. Para o usuário novo, que ainda estava no início de jornada, um pouco perdido, talvez não conhecesse as features do site, eu forçar ele a filtrar e reduzir as escolhas dele funcionou muito bem. O retornante não, ele já estava em outro caminho da jornada dele e tudo mais. Então essa coisa de personalização, né, que é esse tema que sempre ganha popularidade, aí todo mundo tenta, não consegue, entra em depressão e nunca mais mexe, aí depois todo mundo esquece e tenta de novo. Né, você fazer algumas coisas de segmentação mínima, como usuário novo e retornante, mobile, desktop, etc. Fazendo isso direito já dá muito certo, e às vezes é melhor você começar assim do que já tentar uma personalização com AI por trás, que vai tentar adivinhar o que o cara quer ver, e aí é que você vai entrar em depressão e falar que personalização não funciona. Boa. Vou dar mais uma ideia aqui e a gente pinga de novo. Boa. Essa aqui eu vou falar sobre redução de churn para produtos que auxiliam a vida das pessoas em algum momento. Pô, a gente já teve um cliente aqui que você pagava uma assinatura mensal, anual, e você tinha descontos em restaurantes. Foi bem famoso durante um tempo. E o que acontecia é que se as pessoas não usavam, elas esqueciam de usar, e na hora que elas iam cancelar, elas simplesmente cancelavam porque não sabiam o valor agregado que aquele produto teve. Então, uma coisa que a gente fez que reduziu o churn dos caras em mais de 30 e poucos % foi quando a pessoa ela ia cancelar, a gente avisava quantos reais ela tinha economizado com aquele produto.
na vida dela enquanto ela usou. E aí, quando ela via que o valor que ela economizou era muito maior do que o valor que ela pagava na ferramenta ou na assinatura, ela ia lá e revogava. Exemplo exato do que o Rappi faz hoje, com o Rappi Prime. Quando você abre lá para cancelar o Rappi Prime, ele mostra quanto que você já economizou sendo Rappi Prime. E aí, cara, a gente não precisa nem ter muito energia cognitiva perdida aqui, moedinha, né, André? A gente simplesmente liga os dois lados. Fala assim, pô, esse negócio custa R$100 e eu economizei já 700? Faz sentido. Vou seguir. Esse é um exemplo aqui para quando a gente vai dar churn ali. E o segundo exemplo de teste online rápido, agora olhando para a ferramenta SaaS, é você esconder uma funcionalidade, mas induzir o usuário a usar. Eu vou dar um exemplo aqui. Então imagina que você tem um relatório, que é um relatório muito, ou uma funcionalidade do seu site, que é muito importante para as pessoas, mas que essas pessoas que estão no freemium e estão no plano free ainda, não fizeram ainda o upgrade para ser pago, elas não têm essa funcionalidade, mas elas também não estão conhecendo a ferramenta e não usam. Mas aí você pode mandar um push para essa pessoa no seu app ou no seu site mesmo ali, perguntando, você quer descobrir quais são os seus clientes mais fiéis e que mais gastam com você? Por exemplo, pensando num site aí, que uma ferramenta de CRM ou que analisa esses dados. A pessoa vai falar sim. Você clica em sim e vai para um relatório onde a pessoa vai exibir isso. E vai ver isso maravilhosamente bem. Imagina então que agora você tem a funcionalidade de exportar isso para sua ferramenta de CRM, ou baixar o relatório, ou analisar a nível granular. Quando a pessoa clica e fala, opa, o seu trial só vai até aqui. A pessoa vai ficar puta contigo, mas ela vai entender o valor de ser premium. Se a sua funcionalidade e o que você entrega realmente é relevante para aquela pessoa, ela vai ficar puta, mas ela vai entender o valor de ser premium. E aí você pode medir depois se isso faz com que mais pessoas se tornem premium, porque aquela funcionalidade ela é extremamente relevante para a galera. Eu vou dar um exemplo legal disso aqui, que já aconteceu com a gente, tá? A ferramenta que a gente usava de análise de site e app para o ambiente logado, ela tinha um relatório de cohort, que pra gente era super importante ver. E ela induziu a gente a ver o relatório de cohort. Quando a gente clica, ela diz, opa, esse relatório de cohort ainda não está pronto para você. Parece que você não é premium. Um outro exemplo legal disso aqui, mas acontece de maneira diferente, é o Spotify, né? O Spotify ele esfrega na tua cara que tu não é premium, já viu isso? Quando você tá ouvindo alguma coisa, o Spotify, os próximos 30 minutos serão oferecimento de André Vieira, porque você não é premium, seu filho da puta. E aí você fica meio incomodado de não ser, mas você gera em algum momento. Porque se não funcionasse, o Spotify, a gente sabe muito bem que tem uma experimentação bem avançada. Se não funcionasse, esses filhos da puta não estavam esfregando na tua cara que tu não é premium. Então a ideia aqui é mostrar os benefícios que teu produto premium tem, mas na jornada de uso do produto aqui da pessoa. Então você força ela a usar aquele produto, dá o gostinho sobre aquela funcionalidade, mas depois diz pra ela que ela tem que ser premium para usar a funcionalidade em demasia. Boa? Exemplos aí de testes rápidos. Canva faz um pouco isso também. Ele te deixa. Pra caraca, um pouco não, André. O Asana faz demais, pô. O Asana faz muito isso. É verdade. Ele chega a deixar o botão habilitado, você envia a informação e no retorno dela ele te avisa que você não tem aquele recurso disponível. Não é nem algo que você só clica, né? Então vamos pensar, eu quero criar um campo personalizado e isso é um recurso premium. Ele deixa você fazer, você aperta o Enter com o campo personalizado. Quando ele retorna, tipo, quando você acha que vai criar, aí ele te mostra o ups. Ups, né? Descobri que tu não era premium, falha minha, ai, desculpa. Doideira. Esse aí é o famoso freemium, não é? É o freemium. É o freemium com recursos de tortura embutidos, né? Exatamente. Mas é um freemium mesmo. Eu falo porque, tipo assim, quando eu vou falar dessas partes de teste rápido, tem muita coisa que tá no feijão com arroz, eu já falei aqui algumas vezes. É que tem algo que e que a galera normalmente negligencia muito quando coloca um produto no ar, que é, de fato, o quanto que a gente tá olhando pro desenvolvimento do produto versus para poder resolver os problemas que o produto tem atualmente. E aí tem alguns cases, não só daqui nosso, mas de mercado, de pessoas olhando para a jornada do usuário e conseguindo correlacionar isso com os erros que a gente tem de funcionalidade mesmo. Então, pô, tem umas ferramentas que são
bem simples e bem baratas que o cara consegue monitorar, por exemplo, a quantidade de erros JavaScript durante a jornada do usuário. Você consegue você já paga os programadores para trabalhar. Beleza? Eu tô falando só de você utilizar isso e correlacionar isso com a jornada e a etapa do usuário para poder conseguir direcionar esse time de tecnologia a fazer o famoso arroz com feijão, né? Que fala, né? Rice and beans, né? É pra ficar mais Exatamente. glamouroso. Então, pô, a ideia é, cara, vamos fazer aqui um sprint por mês é foda, né? Um sprint por trimestre, ou sei lá, um dia que eu vou fazer com que os programadores trabalhem só para poder resolver esses problemas que estão impactando diretamente ali. Então, pô, você consegue diferenciar, por exemplo, quais são os erros que são blocantes e os erros que não são blocantes. E aí você lista e filtra para poder segmentar só os erros blocantes. E aí você testa pequeno, bota um programador lá para poder resolver esses bugs, porque é um teste. Não é nem um teste, né? O erro em si é uma constatação, né? Ele tá só fazendo a porra do trabalho dele, mas acho que a galera não costuma fazer isso no momento que, principalmente quando lança um SaaS, né? A galera não fica, ela fica mais atenta a criar novas funcionalidades do que resolver os problemas que as atuais têm. Então, acho que é uma outra boa dica aí. Bora lá. André Damasceno, mais um último aqui. Damasceno daqui a pouco solta o de e-commerce, então. E o André solta mais um aqui. Eu já escolhi da categoria Damasceno. Boa, vamos lá. Eu ia complementar o que o Luciano falou, que uma outra coisa também que a galera não faz muito, eu não lembro se eu já falei disso aqui no podcast antes ou não, em outro episódio, mas é teste de viewport, né, de resolução. Eu tô chamando de teste aqui, mas não é bem um teste. É você pegar e olhar realmente todas as telas mais importantes do seu site ou do seu aplicativo em todas as resoluções que geram mais volume para você, porque geralmente a galera para no 1920 por 1080, né, no Full HD para desktop e notebook, e para nas resoluções mais comuns de, geralmente, Samsung série Galaxy S, né, e iPhones. Só que tem uma parcela grande dos seus visitantes, normalmente, que estão vindo de outros tipos de dispositivo. E mesmo nesses, às vezes as empresas não testam. E aí, hoje em dia, você precisa concordar sobre cookies, você tem um monte de site preocupado com acessibilidade, vai começando a colocar umas badges, uns botões fixos na tela, que especialmente no mobile, às vezes tampam a principal interação que a página deveria possibilitar. Como, por exemplo, comprar o produto. Às vezes você tem botões sobrepondo o botão de comprar. Aí se dificulta demais, né? Então acho que isso é uma coisa que vale a pena olhar. Eu pensei aqui de e-commerce, cara, um outro teste que é muito bobo de rodar e tem lógica. Rapidinho, porque eu acho que o que você falou é muito importante, e eu acho que isso daí tá muito mais ligado ao lance da definição da hipótese e ter bem alinhadinho sobre o que e como a gente vai realizar as hipóteses, criar as hipóteses, do que propriamente um teste. Então acho que esse é um ponto muito importante ser definido como premissa, quando a gente está definindo as hipóteses lá em cima, né? Lá, o problema tá sempre lá em cima, né? Que é deixar definido que, qual é o navegador principal dos nossos usuários? Qual é a resolução principal, top 5? Porque aí, de novo, a gente pega aquela tua listinha de tarefas e aí a gente está automaticamente coberto, porque isso é uma premissa lá do início, onde a gente só vai conseguir testar ou vai segmentar o teste de acordo com essas definições que a gente tem, né? Então, né, o cara vai fazer um teste AB para uma resolução que ninguém usa, né? Ou vai definir um teste para uma resolução que ninguém usa, enfim. Acho que é só uma luz de que, cara, isso que o André falou tem que estar lá no início, talvez, de você definir quem são os players dessa partida, tá ligado? Então, tipo assim, quais são e como eles estão utilizando o seu site é muito importante e também vai reduzir fricção e, erro e uma porrada de coisa, de briga que a gente acaba tendo quando tá fazendo esse processo de teste, que é essas discussões que não levam ninguém a lugar nenhum. Se o Pica-Pau tivesse chamado polícia, nada disso teria acontecido, né? É isso. Sim, com certeza. E não custa nada para além de tempo, né, fazer. Você pode só investir tempo, dar um trabalho chatinho, mas fazendo essa comparação das resoluções, você pega muito problema. E aí, meu povo bonito, para amarrar, vamos lá, duas que passaram pela cabeça aqui. Uma para e-commerce e uma geral. A de e-commerce, na verdade, é uma ideia que você rouba de outros lugares, mas que eu vejo muito poucos e-commerce fazendo. Quando você vai comprar alguma coisa no SaaS, no B2B, etc., é muito comum você ter uma abundância de prova social. Você tem uma abundância de testimonials, por exemplo, citações das pessoas, frases que foram faladas, escritas, avaliações e por aí vai. No e-commerce tem? No e-commerce tem, mas geralmente é um módulo que fica lá embaixo na página. Se você apertar, você tem que cavar para achar.
E um teste que eu realizei com algum sucesso já com alguns clientes aqui é você procurar em cada um dos seus produtos principais as melhores frases dos seus clientes. Escolhe uma dessas e joga lá em cima na sua primeira dobra. Assim, às vezes, de repente, até embaixo já do nome do produto. Nome do produto, escova, não sei o que lá, cerdas macias, plá, plá, plá. E embaixo a fulana de tal falando, gente, comprei isso aqui, mudou minha vida, é a melhor escova que eu usei, melhor do que da marca X, da marca Y. Isso tem um efeito muito forte, como tudo, né, na vida. Tem que testar, tem que avaliar se funciona para vocês ou não. E a segunda coisa, cara, é que eu passei, acho que os últimos meus 10 anos de palco aí falando de experimentação, falando para evitar movimento na página. Evita animação, evita coisa que se mexe. Nosso olhar tem um instinto muito primitivo de ir direto para o que se mexe, né? Se tem movimento no meio de elementos que estão parados, isso é um dos maiores contrastes que você pode criar na página e o olhar vai para o elemento que está em movimento. O que eu vi uma ou duas empresas aí fazendo e me pareceu muito legal. Eu tô querendo testar isso em mais detalhe. Você animar uma caixa com seus principais benefícios, por exemplo. Não tô falando de animações escrachadas, tá? Tô falando de uma coisa assim. No HTML5, feito bonitinho, se você tem uma bordinha na caixa, faz um brilhinho ficar girando em torno dela, faz um degradê que fica mudando a cor da caixa o tempo todo, porque isso atrai o olhar para a parte que você quer ter garantia que o visitante ou a visitante vá ler. E isso aumenta realmente as chances. Dá até para fazer isso com o próprio botão comprar quando você está tendo problema enfim, hierarquia visual e etc. Não está sabendo resolver. Enquanto isso, né, enquanto você não resolve como fazer essa página funcionar visualmente melhor para você, você pode colocar uma animação fixa, mas assim, de bom grado, tá? De bom tom, bem feita. Nada escrachado, algo muito sutil, mas que se mova o tempo todo. Porque daí isso direciona o olhar para aquele elemento. Isso funciona para qualquer coisa, tá? Para qualquer elemento, você consegue o direcionamento do olhar assim, contanto que não tenha outros elementos na página se movendo também. Eu vou dar duas contextualizadas pro Damasceno já trazer o case também dele de e-commerce. Uma, o Luciano trabalhava comigo e eu trabalhava com ele numa agência que na época um e-commerce de produtos fit, roupa fit, chamado Labela Máfia, lançou uma vitrine que eram as pessoas tipo, meio que usando o produto e todo mundo ficou, uau, que pica essa porra. Tu lembra dessa porra, Damasceno? Não, todo mundo, cara, como é que ninguém nunca pensou nisso? Mas também usar com parcimônia, né? Porque começou a galera a botar todo mundo, abrir a vitrine, parecia, sei lá, desfile Altas dos danças, Não Muppets, só isso, né? O quanto que essa solução impactava na performance de carregamento, né? Que porra. para cada produto dentro de uma vitrine, numa Exatamente, página de exato, categoria, tinha exato. um vídeo específico Loucura. que ia ser renderizado no over do mouse. É. Então, tipo assim, você passava o mouse e a modelo começava a Mas se eu mexer, lembro, tá ligado? mas eu lembro disso, cara, porque fritou o e-commerce na época, né? E aí acho que vale a pena, que eu tô falando justamente essa brincadeira aqui para trazer o segundo ponto, né? Que é de novo, que o André trouxe muito bem essa última frase que ele falou. Ele falou assim, ó, eu já tive relativo sucesso com muitos clientes. E aí, de novo, trazendo esse disclaimer do que o André trouxe aqui, do que eu tô trazendo, Luciano, Damasceno, de novo, né? André, a gente não chama Dona Benta, né? Pra ter receita de bolo. Então, isso aqui não tem nada constatado que todo mundo vai ganhar, acertar. Se tivesse, meu irmão, a gente tava criando só planilha de Excel vendendo por aí. Isso aqui Até é porque só pra galera a testar, né? hipótese certa é só o primeiro passo. Tem muita gente implementado de forma péssima uma hipótese que não está errada. Boa, boa. Então, só o disclaimer pra galera de que a gente não tem certeza de porra nenhuma, né? É só de que vai morrer um dia, mais nada. Olha, do Boa. banner carrossel, mais ou menos. Eu acho que dá Eu pra tenho, né? Essa dá pra pôr a mão no fogo com um pouco mais de Essa certeza que dá não vai pra queimar, botar a não, mão viu? no fogo. Esse fogo não queima nem a pau. Vai botar a mão aquela vela falsa, já viu? Sim. Já viu? Opa, a vela tá acesa, tu aperta assim e não. Vai lá, Damasceno. Fala o seu Eu sei que exemplo de e-commerce você aí. requisitou aí o e-commerce, mas posso só dar um exemplo também de muito Vambora. interessante essa questão da prova social aí que o André falou, que me Uhum. lembrou Por favor. de um... Essa eu acho que eu posso falar ao cliente, mas primeiro convido todas as pessoas aí dessa audiência da Métricas Bolas altamente qualificada e atraente a abrirem a ferramenta de preferência de vocês de heatmap, o Hotjar ou semelhantes aí, e verem na landing page de vocês aí, na parte que vocês colocam 3 parágrafos de prova social, ou 2, depende aí do layout de vocês,
e vocês verem que nessa parte aí que estão esses dois parágrafos, esses dois depoimentos, ninguém interage. Provavelmente muitas pessoas scrollam até ali, mas depois largam e abandonam depois dessa dobra. E tá lá, não tem clique, não tem quase nada nessa dobra que você tem 2 ou 3 depoimentos aí de prova social naquele formato clássico. Isso significa que prova social é irrelevante? De forma nenhuma. Mas isso significa que esse formato clássico de você ter a dobra de depoimentos dificilmente vai gerar resultado para você. Então, é importante pensar formas mais eficientes de você usar a prova social a seu favor. E aí eu lembrei de um case. Eu vou falar o cliente porque, porra, isso já tem, sei lá, quase 10 anos, a empresa já foi para a bolsa e depois já foi adquirida depois de novo, né? Algo que foi mal, mas é porque isso não é 10, é quase 10. Depois de 10 é que há alguns anos, que é o SendGrid, né? Que foi para a bolsa, depois a Twilio agora comprou, e agora eu sou cliente também, então eu posso falar o que eu quiser, que a gente vai ser tranquilo, inverter o jogo. Que a gente tinha que fazer uma página, acho que era sobre e-mail marketing, né? SendGrid é mais conhecido pelos e-mails transacionais, mas também tem soluções de e-mail marketing. E, cara, a gente fez uma página que a gente basicamente focou o discurso, desde headline até as primeiras coisas, a falar que, cara, a gente atende Spotify, Uber, Airbnb com os e-mails deles. Então, provavelmente a gente é bom o suficiente para vocês também. Né? O discurso, a linha era basicamente essa aí. Funcionou muito. Obviamente, eu não vou lembrar de cabeça os resultados agora, mas funcionou muito bem. E a gente viu, cara, essa prova social de que SendGrid atende as maiores empresas do mundo, a gente vale a pena explorar de outras formas que funciona muito legal aqui. E aí tinha algumas páginas que a gente falava de features, tipo, maior entregabilidade do mercado. Não é um produto, mas é uma feature específica lá do SendGrid. Ao invés da gente ter uma dobra de depoimentos nessas páginas de features, a gente chegava lá e botava alguma parte de algum depoimento de alguém falando: nossa, a entregabilidade do SendGrid, nossa, aumentou demais. A nossa entregabilidade aumentou demais quando a gente passou a usar SendGrid. Pulando tal de não sei aonde. Só isso, ao invés dos parágrafos. Também funcionou muito legal. Então, são exemplos de como você pode sim usar a prova social, porque continua sendo algo importante para convencer as pessoas do converter, mas evita esse formato clássico de dobrinha de report. Igual eu estou falando, vai lá na sua ferramenta de heatmap, que você vai ver que muito provavelmente as pessoas não interagem ali. É isso. E-commerce, né, para a gente fechar. Vou falar do elemento mais importante, de quase sempre, de e-commerce, que muitas vezes as pessoas não param para pensar que é o mais importante, mas quando eu falo mais importante, é onde você, se for lá nos heatmaps, vai ver mais engajamento, são fotos. Fotos. Né? Dificilmente não pode acontecer, mas na maioria dos casos, você vai ver que foto é importante, é um elemento importante para as pessoas serem convencidas a comprar o seu produto ali. Tem milhões de coisas que a gente poderia falar de foto, mas indo do básico, para a gente não se estender demais também, garanta alguma quantidade de fotos, né? Uma foto raramente é o suficiente, vou dizer assim, é um número até que o Baymard Institute, que é um negócio bem bacana de comércio, usa muito. 3 a 5 fotos, no mínimo, independente do que você está vendendo ali, é importante. Se for algo onde o visual e o detalhe é mais importante do que o normal, talvez ainda mais do que isso seja recomendado. Mas tem essas fotos de qualidade. Se são fotos onde o tamanho é importante, evita botar só foto de estúdio, fundo branco, não sei o quê. Bota aquelas fotos de uso real, com a pessoa próxima, ou assim, um ambiente de negócio de decoração, bota num ambiente de verdade, porque às vezes você está só na foto de estúdio, tá muito bonito, mas a pessoa não tem noção do tamanho daquilo ali, o tamanho pode ser importante, se é um móvel eu quero saber se cabe na minha casa, etc, etc. Já tô me estendendo, né? A última de foto que eu vou falar, que é simples, mas, poxa, que por ser um lugar onde as pessoas estão dando muita atenção, tende a funcionar muito. Se você tem um produto lá que tem as features dele, sei lá, é uma churrasqueira, aproveita a parte de fotos para você botar uma foto da churrasqueira e colocar o que a gente chama de feature callouts, tipo uma setinha apontando para a parte ali do forno e falar forno que aquece até não sei aonde, a parte ali da rodinha e falar rodinha que deixa você levar com facilidade para onde você quiser. Então, assim, pensa que nas fotos é onde o usuário, provavelmente, a maioria dos seus usuários vão estar interagindo e dando alguma atenção ali. Então, se tem features importantes do usuário saber que existem para ele ser convencido a comprar, nada melhor do que você usar esse espaço das fotos, que tem muita atenção para você transmitir essas features, né? Mesma lógica lá do headline que a gente estava falando mais cedo.
É Pô. isso. Eu vou pegar só embarcar aqui o que você falou pra falar de 2 de foto que eu lembrei rapidinho e a gente vai pros finalmente aqui, porque também isso aqui já tá de graça pra essa rapaz, né? Porra, na moral. O Pelo boleto amor de tá Deus chegando aqui, aí, tá? eu já tô ficando puto. Mas 2 que eu ia falar, um é sobre uma marca de tênis gringa chamada Allbirds. Quando eu estive lá, eu até fui na loja pra ver, porque eu achava o tênis do caralho, porque a primeira vez que eu fui fazer um bench sobre sites de calçados, eu encontrei 2 sites que são gringos, nunca vi vender no Brasil, que é o Allbirds e o Satori-san. E eles tinham uma experiência muito engraçada, na minha visão, que eu falei assim, caralho, eles botaram um GIF pra essa porra. Meu irmão, só que era um GIF que respondia tudo. Imagina que é um calçado que ele se vende como extremamente maleável e confortável. Então o GIF era só uma pessoa, Damasceno, no Allbirds, o GIF era só uma pessoa com um produto, fazendo assim nos dedinhos, ó. E mostrando que o dedinho e o tênis mexia junto. Caralho, se isso não passa a Escolas sensação de Apos. maleabilidade e conforto, eu não sei mais o que eu faço. E o Satori-san, ele tinha o seguinte, que era o tênis dizendo que era extremamente confortável e alguém amassando o tênis assim. Tipo, imagina isso, André. Tipo, é muito simples, é só um GIF, alguém Sim. amassou e botou ali. E passou Pega o tênis, totalmente a corta. sensação. Passou totalmente a sensação. Então, falando de imagem, como você pode, através de uma maneira simplista, mostrar as características e os benefícios daquele teu produto, de novo saindo da caixa. É E o isso. No fundo é segundo, isso. no fundo é isso. Essa E é o a... segundo sobre essa questão de foto, e aí falando de e-commerce de moda. Cara, o e-commerce de moda ele peca muito em não falar qual o tamanho que o modelo a modelo tá usando. Tem Para poder ter uma e-commerces da gringa referência. que fazem mais isso. Isso virou. Na Europa, por exemplo, já é meio padronizado. Zalando tem, H&M tem, St. Oliver tem, várias tem. Mas para cá, Estados Unidos também, não tem esse padrão. E isso é uma doideira, porque você ter essa informação muda tudo, né? Muda tudo nesse Porque eu tenho um contexto. referencial, né? Eu tô vendo uma pessoa que é parecida comigo e ela veste M, eu falo, então meu M deve, né, parecer. E aí existem até ferramentas aí que você bota lá o tamanho do seu corpo e tal, e ela meio que simula pra você qual seria o tamanho. E até nas fotos, seguindo o lance das fotos, e aumentar essa pluralidade de modelos, né? Porque você entra lá e só tem, porra, gente magra e você. Exato, Não tem exato. como, né? Esse é outro ponto. Mas finalizamos aqui, hein? Puta que o pariu. Porra. Dica pra caralho, Isso hein? aqui eu tô quase fazendo o seguinte, eu Damasceno e André. Eu vou pegar tudo que a gente falou, jogar numa IA, mandar essa IA criar uma planilha com testes e mandar a IA fazer uma ordem de prioridade. E aí eu vou vender na internet essa planilha junto com esse podcast. É isso, a Eu vou internet. triplo Vou ficar off, rico. tá? De royalties, eu não sei o Rafa. Não, Ele quer coffee mais de eu quero royalties. meu café, eu quero o meu boleto da consultoria e minha porcentagem aí do seu. Nossa, você viu? Foi muito mais bonzinho, tá vendo? Ó? Ó, pra gente finalizar aqui agora esse bate-papo incrível, maravilhoso, que realmente cumpriu com o que a gente falou aqui de testes online rápidos, eu queria fazer um bate-bola muito rápido aqui. Boa? Só pra gente auxiliar no final com a galera aqui, eu escolho uma pessoa, você fala o que tá na sua cabeça aí, pode contextualizar ou não. Aí o Rafa responde também essa pergunta, né? A outra eu começo pelo Rafa, o André também responde, e a gente vai fazendo esse ping-pong, mas de maneira mais rápida, um bate-bola aqui, quase um bola na fogueira do Rock Go. Boa? Fechou. Eu vou começar então pelo André aqui, tá, André? Qual é a ideia disso aqui, tá? É muito mais ajudar a galera a um nível de consciência de saber, putz, isso existe? Putz, esse é o pensamento? Então fiquem à vontade pra falar até, tipo, não recomendo nada, tá? Fiquem à vontade, a palavra é de vocês. Então eu vou começar com você, André. Galera que tá ouvindo aqui a gente, uma ferramenta imprescindível pra te auxiliar nas ideias, na ideação desses experimentos aí. Em grana, Clarity, com grana, Full Story. Tá, boa. Você, Damasceno? Você comunista, eu vou falar algo que você pode fazer sem dinheiro, que é teste de usabilidade, né? É um negócio pré-histórico, existe aí desde antes da internet. Não sei por que o pessoal criou uma certa soberba com teste de usabilidade nos últimos tempos e responde milhões de coisas fazendo bem feito, tem um valor inacreditável, né? O case que fez a Supersonic viralizar alguns anos atrás,
que era uma imobiliária que a gente aumentou pra caramba a conversão deles, cara, 90% das ideias que a gente implementou lá veio de teste de usabilidade que eu fiz no almoço de fim de semana com meu pai e com a minha mãe, que era um público-alvo deles, no caso. E até hoje eu rodo, né? Estou há alguns anos no marketing digital e até hoje eu rodo teste de usabilidade e tem muito resultado. Boa. Acho engraçado o pessoal, em geral, fazer menos hoje em Boa. dia. Queria estar fazendo muito mais. Além Os disso, caras não você estão não estão preocupados com o resultado de teste, eles estão preocupados com Fazer. vender ferramenta, pô. Porque que o teste de inclusive usabilidade é uma sequência de tapa na cara. Você quer ver Product Manager nervoso? É rodar o teste de habilidade na frente dele, vai chamar o usuário na porrada, falar que é tudo inventado. É isso mesmo. Ó, e só lembrando pra audiência que o Damasceno também recomenda o Google Optimize, tá, gente? Então, Claro, quem tiver conseguindo usar, vai fundo, manda ver. quem conseguir ainda, né, usar um Wayback Machine pra usar. Bora lá. Com você agora, Damasceno, a gente começa. Qual a principal dica que você daria pra galera botar a experimentação em prática? Em questão de teste, eu acho que de tudo que a gente falou, tecnicamente o mais simples de implementar é mudar copy, né? Porque, pô, todo mundo tem copy, todo mundo tem headline. Acho que é o mais fácil, né? Mas sendo chato, não dá para fazer nada disso, mas também fazendo propaganda para vocês ao mesmo tempo, não dá para começar isso se você não está medindo direito, né? Então, muitas vezes o pessoal tropeça nisso aí. Entenda seus KPIs, garanta que eles estão sendo medidos direito, e aí sim, roda esses testes simples que a gente discutiu para tentar impactar eles. Pô, André. Qualifica a porra do problema aí, vai, antes de tentar resolver. Acho que a dica, no fim das contas, é essa. Acho que a galera começa a pôr a mão muito cedo no teste já. Vamos fazer o teste AB, tem que rodar o teste AB. Você não sabe se tem que rodar nada. Vai entender o problema primeiro, faz pesquisa qualitativa, depois pensa em tudo isso. Mas pensando especificamente em teste, minha resposta é igual a do Rafa, viu? Exatamente igual. Pô. Vocês que estão há alguns anos aí trabalhando com isso, diga pra gente, começando por você, André, se você estivesse começando hoje, com tudo que você já venciou, o que você faria diferente? O que eu faria diferente? Vamos lá. Se fosse hoje, não no ano que eu comecei, eu seguiria o Rafa e me seguiria no LinkedIn, boas fontes. Bom conteúdo. Entraria na comunidade CRO Brasil, da Tassi Serafim e da Gabi Lavreca, que lá tem muita troca boa. Se você tiver o Cacife, investiria no curso da CXL, que ainda continua sendo o melhor curso que tem. Cobre tudo? Não cobre tudo. Cobre tudo que precisa saber para poder ir para a estrada? Cobre. E, gente, validação qualitativa. Vão matar cookie, não vão matar cookie, não sei, inteligência artificial, isso e aquilo, sei lá. Só sei conversar com o teu cliente na outra ponta, por enquanto nada substitui. Então, eu investiria muito em métodos de exploração qualitativa para você, de novo, entender o problema antes de começar a sujar a mão. Mas segue a gente no LinkedIn, viu? Acho que é mais barato, viu? Pois é mais barato que a CXL, viu? Pode estudar aqui. Consideravelmente mais barato. Corta a parte da CXL aí, diretor. Corta a parte da CXL. Tô brincando, os caras são pica. Gabriel já gasta a vida inteira editando as groselhas que a gente fala aqui, inventamos mais uma. Beijo pra você, Gabriel. Você, Damasceno, o que você faria diferente? Cara, isso que o André falou é muito legal, né? Hoje em dia, o pessoal mais jovem tem acesso a muito mais informação, muito mais fácil do que a gente tinha lá no começo. Então, façam uso disso, acompanhem os conteúdos certos, tenham os conteúdos certos. Mas o que eu penso que às vezes me pega pensando, cara, eu gostaria de ter aprofundado nisso mais cedo, porque hoje talvez eu teria um conhecimento maior, é justamente a parte estatística. Não que eu queira ou tenha capacidade de virar um estatístico, mas tem várias coisas que eu acho que hoje teriam direcionado meus insights de alguns anos atrás um pouco melhor, de forma mais confiante, coisa do tipo, né? Mas no meu caso, assim, eu acho que eu dei muita sorte no caminho aí das escolhas que eu fiz para a CRO, mas algo que eu penso que hoje eu poderia estar talvez a mais e que eu tenho muita curiosidade de correr atrás, mas agora com 2 filhos é um pouco mais demorado, é essa parte estatística, porque é um universo infinito à parte, né? Quanto antes você começar, melhor. Boa. Ô, Luciano, o Damasceno e o Rafa falaram aqui, o Damasceno e o André falaram aqui de 1 zilhão de coisas que a galera tem que saber, estudar, e sabe o que é melhor?
Uhum. Tem uma porrada de podcast com eles dois, de tudo isso que eles falaram que tem que saber estudar aqui no Spotify, Exatamente. no YouTube. Com eles, com outras pessoas, convidadas. Ou seja, Luciano, o que é o mínimo que quem tá ouvindo, assistindo, já que assistem mais que ouvem esta bagaça aqui, tem que fazer agora? É foda, né? Porque o Rafael qualificou a nossa audiência pra caralho e agora eu vou desqualificar ela. Porque tem um bando de arrombado que escuta e não segue a gente. Escuta e não é inscrito no canal do YouTube. Então, pô, com essa aula aqui, eu não sei o que mais eu tenho que te apresentar pra você escutar essa porra e clicar no seguir, divulgar, mandar isso pro grupo da sua empresa. Eu já falei, se você pega esse podcast aqui agora e manda pro teu time interno, você vai ter um backlog gigantesco de coisas, ou pelo menos uma discussão muito maneira e calorosa sobre o que vocês devem fazer na empresa de vocês. Então, pô, escuta esse podcast com as pessoas que estão no seu time e depois veja o que serve, o que não serve, adapta e não. Ô, Luciano, quanto tá o euro hoje? Você sabe dizer? Pô, mais de 6 contos. 6 e O caralho. André ganha em euro. Exatamente. Você sabe quanto vale um page view dos sites do Rafa? É. E os caras estão mais de 1h40 Exatamente. falando aqui. Quantos page views não aconteceram? Quanto page view, quantos euros? Exatamente. Eles deixaram de ganhar pra ajudar essa galera. Exatamente. De graça. Porra. Esquema honesto. Esquema honesto. Honesto. E a galera tá ouvindo, não tá inscrita, não tá... Porra, o mínimo que esses filhos da puta tem que fazer é se inscrever e... Se ainda estiver rolando no momento que você ouve aqui o prêmio de melhores podcasts do Brasil, a gente está concorrendo na categoria tecnologia, que devemos ser um dos poucos podcasts ali que fala tecnologia para qualquer ser humano consegue ler e entender. Exatamente. Porque quando você vai ver outros podcasts, é tecnologia para tecnologia, né? Foda-se, mais nada. O mundo não tem que saber tecnologia, só quem trabalha com isso, né? Não, pô, vai Então, deixar de fazer votar em esse vocês pra ficar votando nesses podcasts de ficar abrindo embalagem de produto, tá de brincadeira, né, cara? Arrego, né? Aí, não. Então o link tá aqui também, vote na gente, espero que vocês tenham curtido esse podcast. André Damasceno, de novo, sempre cumprindo muito além das expectativas que a gente tem com vocês dois aqui, viu? Muito obrigado por essas aulas. Pode deixar que a gente vai tentar marcar, fazer um podcast por mês com vocês de todas as dúvidas que a gente tem. Não, que a não, gente já quer consultoria falei. grátis. Pra mim, esse daqui é o time pra gente poder falar de experimentação. Acabou, pô. Toda vez que a gente for falar de experimentação de CRO, a gente chama os dois, pô. Não tem jeito. Isso aí. E espero que os dois venham aqui visitar a casinha pra participar do Happy Hour. Que eu não compre vocês pela minha presença do Luciano, mas que compre com Ocus Pocos e hambúrguer, pô. E café também, que E tem café, bastante. tem coffee. Se quiser, coffee Se quiser mais. vir você pro Happy Hour e, porra, tomar eu não café, ia pra é essa com parte, você mesmo. agora eu vou. Ó, Agora vier, a tem gente 7 dá um mesmo. kitzinho de coffee mais. Posso Muito bom. confiar que vai ter? Eu vou, hein? Vai ter, pode vir, Vambora, então. vambora, pra cima. Tamo junto, meus queridos. Obrigado mais uma vez. E você que ouviu até agora, de nada. Pô, arrego. De nada. Eu só gostaria de terminar esse podcast falando o seguinte, na moral. Os caras falaram de vários testes online rápido aqui pra você fazer. Eu espero que todos eles deem certo. Mas, dizem por aí, baseado em fontes internas, que quem não tá inscrito e quem não dá 5 estrelas vai fazer todos esses testes, vai ficar pior do que tava e vai dar uma merda que daria. Você vai botar o teste novo, vai quebrar o site. Eu não quero que isso aconteça. Basta dar 5 estrelas e se inscrever. Um abraço, até o próximo episódio. Valeu!